Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos mais uma vez. Como vocês podem ver, é um conjunto de pessoas que representam entidades e, ao mesmo tempo, que falam uma linguagem diferenciada sobre um tema cada vez mais recorrente que está ligado ao universo da inovação. Nós temos pessoas de diversas áreas, com diversas opiniões, e eu acredito particularmente que nós vamos sair daqui com uma discussão extremamente propositiva, com prós, contras e movimentos e desafios. E eu gostaria de abrir os nossos trabalhos passando a palavra ao Ralph Justino para explicar um pouquinho desse projeto, dessa ponte entre Tiradentes e Santa Rita do Sapucaí, o que ela traz de novidade, o que ela traz de diferencial, de que forma que ela foi construída e aonde você acredita que ela pode acarretar propositivamente esse futuro, essa questão do amanhã que precisa ser discutida efetivamente no hoje. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro eu queria dizer que o professor Vander, que é o prefeito de Santa Rita do Sapucaí, que estava para vir, ele não pôde vir porque teve um temporal imenso nessa semana, que então está com várias dificuldades na cidade, ele pediu desculpa, agora de manhã que ele ligou para a gente. Então eu vou tentar, de certa forma, falar um pouquinho do projeto Pontes, que é uma ligação entre Tiradentes e Santa Rita do Sapucaí. Por que a gente pensou nesse projeto? Primeiro que Tiradentes, nós estamos aqui num ciclo já mais ou menos de 20 e poucos anos do sucesso de Tiradentes como uma cidade baseada na economia criativa. Nós começamos aqui com a Mostra de Cinema, depois veio o Festival de Gastronomia, e aí foram surgindo vários outros eventos, e o turismo da cidade de Tiradentes, eu acho que já chegou num limite do auge que ele poderia chegar. Então é um turismo que basicamente vive de fim de semana, de sexta, sábado, domingo. O turismo é uma indústria muito interessante, mas ela é melhor para o empresário do que, por exemplo, para os trabalhadores e para as pessoas, para uma prefeitura, por exemplo, porque gera muito pouco imposto e gera a maioria de subemprego, que são trabalhadores que ganham poucos na área de faxina, na parte de cozinha, parte de restaurante e também de pousadas, mas é um recurso que é limitado. E, de certa forma, de segunda a quinta, Tiradentes fica um pouco ociosa. Nós temos mais de 200 pousadas, mais de 100 restaurantes, e nesse período de segunda a quinta o movimento cai bastante, e a gente resolveu, como que a gente pode fazer para motivar o movimento da cidade nesse período. Então, há mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, um amigo meu, o João Bartolomeu, que é dono desse espaço, me convidou. Esse espaço estava completamente abandonado, tinha 10 anos que ele queria fazer academia, fazer várias coisas, não deu certo, ficou abandonado, e quando foi o ano passado, ele me chamou, e eu sou muito apaixonado por tecnologia, pela economia criativa, eu falei: João, vamos aproveitar esse espaço e trabalhar nessa área de trazer um turismo de negócio, turismo empresarial para a cidade. Então nós criamos esses 2 salões aqui, que servem como coworking, mas nós, ao mesmo tempo, que temos um espaço aqui de incubador de startup, temos um estúdio de áudio e vídeo aqui também. E, nesse ponto, para a gente avançar aqui, quando se fala em tecnologia e fala de inovação, a cidade de Santa Rita do Sapucaí, para nós aqui em Minas, é um exemplo. Eu tinha há muitos anos que eu ouço falar no Vale da Eletrônica, mas no primeiro fórum, você marca aí 5 minutos, vai cada um falar 5 minutos, depois a gente volta. No primeiro fórum, eu cheguei a trazer aqui o Carlão. O Carlão é responsável pelo Hacktown. Não sei se vocês já ouviram falar, é um evento que leva mais de 5 mil jovens para a cidade, durante 4 dias, e tem 300 palestras acontecendo ao mesmo tempo. Mas muito focado na inovação. E o ano passado eu tive a oportunidade de conhecer o evento, e realmente fiquei surpreso com a vivacidade daquela cidade. Até o meu amigo Cutney foi uma das pessoas que eu vi lá fazendo uma apresentação, e fiquei apaixonado pelo trabalho dele. Ele hoje já tem 2 anos que está com a gente aqui. Então eu resolvi a gente criar um projeto chamado Projeto Criar Pontes. No momento hoje que o Brasil está se separando, as pessoas se dividindo, a gente achava que há um momento interessante para a gente poder aproximar, trocar experiências, tanto positivas como negativas também. Muitas vezes as coisas que não deram certo aqui,
a gente pode passar para ele e ele sabe a mesma coisa. E lá tem uma universidade, a Inatel, que é uma universidade espetacular, a faculdade ligada à área de eletrônica e tecnologia, e que tem, você tem ideia, a Huawei está lá dentro, o 5G, que foi agora lançado em primeiro lugar na Coreia, foi desenvolvido, foi dentro lá, como é que se chama lá, o governo coreano estava lá dentro investindo, eles têm outras indústrias lá dentro da própria faculdade, e parece que você está fora do Brasil, o nível da faculdade que nós temos lá. Procurei o prefeito, liguei para ele, o professor Wander, que já foi também diretor da faculdade, é um poeta, é um prefeito assim, diferenciado. E a gente, logo no início, já nos deu muito bem, e eles aceitaram de a gente fazer esse projeto. Nós começamos agora, eles vieram aqui, nós fomos lá também, fizemos reuniões pontuais ligadas a o que eles poderiam trazer para a gente, que o forte deles é a área de educação e a área de tecnologia, e nós levamos um pouquinho da área de turismo e gastronomia. E está muito interessante o que está acontecendo, a gente vê um potencial muito grande, e são talvez uma das duas cidades mais criativas do interior do Brasil. O que está acontecendo lá, nós não temos aqui em Tiradentes, e nem em Santa Rita, problemas. Nós somos cidade que podemos dizer que somos cidade que estamos no primeiro mundo. Nós não temos problema de desemprego, pelo contrário, nós damos emprego nas nossas regiões inteiras. Então, eu achei que seria bacana a gente poder estar com uma cidade, com as duas cidades trabalhando, juntando força para poder desenvolver cada uma o potencial que uma e a outra tem. Só terminar, então. Então, o que eu quero propor para vocês, o que está acontecendo com Tiradentes e Santa Rita, é exatamente a gente criar o que já estava dando certo, ampliar o que estava dando certo, em relação à economia, valorizar a economia do Brasil, gerar emprego, nesse momento que o Brasil está precisando de geração de emprego. Então, nós estamos dando para o Brasil, mostrando para o Brasil que a experiência que nós tivemos em Tiradentes, de uma maneira, e a experiência que Santa Rita teve, pode ser um exemplo, pode ser multiplicado por cidades mineiras ou também por outras cidades brasileiras. Então, eu acho que uma grande solução hoje é a indústria criativa para o Brasil. É uma indústria que não gera emprego, mas não gera poluição. Através da inteligência, você consegue gerar recursos para a cidade. Então, eu vou passar para vocês também, que cada um na área de vocês tem experiência, mas como que a gente pode ajudar as cidades que estão, principalmente no interior do Brasil, para poder alavancar a economia dessas cidades, tá? Eu acho importante o Darlington Carvalho, que representa aqui a universidade, que ele possa nos passar um pouco da visão daquilo que, em cima do que o Ralph comentou, sobre esse exemplo, essa possibilidade de duas cidades do interior do estado virarem uma referência, como é que os alunos, a estrutura acadêmica está percebendo essa evolução, de que forma que a iniciativa pública, porque nós falamos de uma universidade pública, a qual você faz parte, como é que ela está percebendo isso, de que forma que ela está gerando essa possibilidade dessa mão de obra que hoje está cada vez mais premente, necessária. Desenvolvedores hoje já superam valores de 10, 12, 15 mil reais por mês de salário. E os sêniors, existem casos até maiores do que esse em cidades polo, como Brasília, que se tornou uma grande capital nessa área de desenvolvimento. Existem outras no Brasil, São Paulo, Florianópolis, que já é o segundo ecossistema de tecnologia e inovação do país. Como é que você enxerga essa célula, de que forma que você enxerga esse embrião, de que forma que você conduz o seu trabalho dentro dessa diretriz, para que a Universidade Federal de São João del Rei possa ser atora propositiva desse movimento, dessa continuidade? Boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. Muito interessante a gente poder dialogar, né, nessa questão aí da influência e de como que a universidade pode estar interagindo com a sociedade de uma forma mais ampla, além de apenas formar recursos humanos, né. Eu acho bem interessante que a gente tem que começar a fazer uma reflexão. Agora, no primeiro dia aqui, o José Forbes apresentou uma reflexão bem interessante da Terra 2. Então, no final da palestra dele, tive a oportunidade de perguntar para ele sobre as minhas angústias como professor e como a gente deve lidar com essa nova realidade, com os estudantes que estão chegando. E ele falou que a gente tem que reinventar a educação.
Então, vejo essa uma oportunidade para a gente estar interagindo mais a universidade com a sociedade e fazer a educação de sala de aula, mas também uma educação em que os alunos possam estar atuando já diretamente no mercado. Quando a gente esteve lá em Santa Rita, Sapucaí, eu comentei com o Ralph, a simetria é muito grande. Santa Rita já tem um desenvolvimento tecnológico mais avançado aqui, a universidade tem grandes desenvolvimentos, temos na parte de tecnologia, a gente esse ano fez nossa primeira transferência de tecnologia, já temos uma série de patentes, mais de 100 patentes, mais de 100 pedidos de patentes solicitados no INPI. E a universidade, como ela foi criada, eu estou aqui hoje por causa de um programa governamental que é o REUNE. E o governo federal ele colocou universidades federais em cada macro-região do estado de Minas Gerais. E o curso que eu sou da Ciência da Computação ele foi criado justamente para desenvolver essas competências no interior. A universidade tem esse papel transformador de formação, de atuação junto com a sociedade, e tem que ser através desses projetos, que de uma forma mais ampla, que a sociedade tem que se organizar entre prefeituras, entre governos e a sociedade civil organizada, a gente tem que trabalhar junto para estar entregando resultados práticos. E, de certa forma, estou aqui também aprendendo com vocês, com todo mundo, nesse fórum, nessa reflexão, porque precisamos encontrar novas práticas, novos métodos de educação. Nada melhor do que ser na prática, né, em que o aluno possa viver essa relação com o mercado diretamente para que ele consiga desenvolver como profissional apto e capaz de estar atuando nessa nova realidade que a gente tem que enfrentar. Ok. Vânia, como é que você enxerga, né, nós estamos falando aqui de áreas distintas, a gente estava lá fora numa discussão boa, que eu falei com o Ralph para a gente gravar, inclusive, que já estava ali funcionando como um pouquinho do que nós vamos falar aqui hoje. Você é da área de produção visual, né? Você atua produzindo filmes, séries, longas. Não, longas não, séries. Séries. Também não? Eu sou uma produtora de cinema. De cinema, tá. Eu sou uma produtora anacrônica de cinema. O que eu faço é cinema, não é nem filme que eu faço, porque filme é uma coisa, cinema é outra. Eu tento fazer filmes que estão o tempo inteiro não que eles resultem todos bons e todos grandes cinemas, mas todos partem da linguagem, da partitura, a Bíblia que eles seguem, todos, é a Bíblia da linguagem do cinema. Porque uma coisa é o cinema e outra coisa é o conteúdo audiovisual, que agora também está sendo muito discutido e está sendo muito necessário. Eu faço cinema, então assim, eu sou o contrário. Eu tô numa outra, ano que vem minha produtora Bananeira Filmes faria ou fará, não sabemos, 20 anos. Fará. Honestamente, eu gostaria não poderia também ficar aqui posando de que está tudo bem, porque se tem um setor que foi solapado e que foi agredido, que foi atingido recentemente no Brasil com esse novo governo, que eu sou opositora dele e não me importo nem um pouco em declarar, foi o nosso setor. Nós fomos absolutamente criminalizados, nós somos absolutamente desrespeitados, chegamos ao ponto de ontem ter sido nomeado para secretário de Cultura um senhor que teve a desrespeito de chamar a dona Fernanda Montenegro de sórdida. Para mim, a dona Fernanda Montenegro é um monumento desse país, um monumento da cultura brasileira, e isso, para mim, não foi por acaso. Então, nós estamos realmente num momento muito ruim, depois de um momento muito bom. Mas eu não vim aqui para lamentar, e já que aqui é para falar de amanhã, eu também quero encontrar o meu lugar nesse amanhã. E eu sei que talvez ele não seja mais da maneira que foi, eu não tenho expectativa de uma reversão desse processo imediata, e eu acho que os impactos sobre essa puxada de tapete que a gente sofreu, ela vai ser vista e revista nesse ano ainda e no próximo, e talvez até em 2022 a gente ainda consiga ver uma pujança que estava acontecendo,
na qual também sou crítica. Quando você fala da universidade, eu lembrei disso, que eu gostaria muito de falar, e eu tenho falado, eu fui a Israel no meio do ano, uma escola de cinema que é uma das maiores escolas de cinema do mundo. E eu fui participar de um lab como ouvinte dos estudantes que tinham desenvolvido projetos durante todo o ano. E eu achei uma coisa curiosíssima, que me caiu uma super ficha, e eu voltei de lá pensando que não é porque eu sou crítica ao que está acontecendo agora que eu não deixo de ser crítica ao que estava acontecendo antes, e que eu acho que nosso sistema e nossas políticas públicas para o nosso setor devessem sim sofrer revisões e análise. E eu acho, por exemplo, que um dos problemas que eu identifiquei depois dessa viagem a Israel, que me caiu uma superfície, é que lá as escolas de cinema ensinam linguagem de cinema, história de cinema, marketing de cinema, mas elas ensinam também as pessoas a quererem dialogar com o público. Aqui no Brasil, as escolas de cinema todas são... ela forma por ano muitos alunos que têm absoluta ojeriza do diálogo com o público. Eu acho que o nosso cinema brasileiro recente, o Newton vai poder falar melhor, porque ele é uma pessoa que escreve histórias, e eu acho que as nossas histórias escritas recentemente, e eu me incluo nisso, eu não estou me eximindo disso, eu produzi mais de 25 longa-metragens, e eu acho que muitos deles padeceu e poderia ter tido melhor poderia ter chegado mais longe, poderia ter servido melhor ao país, poderia ter servido a mais pessoas, e poderia, inclusive, ter fortalecido melhor a nossa política cinematográfica, a ponto de que agora um governo novo chegasse e não tirasse nosso tapete assim, sem dó nem cerimônia. Sabe? Eu acho que ele pegou a gente fragilizado também, porque a gente tinha deixado essas vulnerabilidades. A gente produz nas escolas, os estudantes não gostam de público. Com isso, a gente tem produzido uma quantidade enorme de pessoas que querem fazer filmes de autor, que é uma coisa muito séria, inclusive, que a escola deveria ensinar. E autor não é uma coisa que dá em árvore. Autor são exceções, são excepcionalidades, são visões de mundo muito excepcionais. A gente não consegue fazer uma produção industrial de autores, é impossível. Autores são talentos especiais, que num ano, se você conseguir produzir um talento que vá explodir como autor, é maravilhoso, mas é muito difícil. Então, somos operários, temos ofícios, temos que trabalhar, e o fato de a gente produzir arte não nos exime de pensar para quem a gente está produzindo. Eu acho que as escolas de cinema acabaram produzindo esse distanciamento entre os estudantes e o público, e pior, criando um preconceito tão grande com o público, de maneira que o conhecimento desenvolvido nas universidades não chegava no cinema comercial. Com isso, resultou em quê? Num cinema, de um lado, que ninguém vê, que o público não chega, não assiste, que tem números absolutamente pífios e não chega a ninguém, com raríssimas exceções de filmes que têm prestígios em festivais, de filmes que viajam pelo mundo, mas filmes que custam valores altíssimos, que custam nosso cinema, que é o mais caro para produzir da América Latina. Nossos companheiros na Argentina, na Colômbia, produzem com metade do que a gente produz aqui. Então, foi, sim, feito teve esse momento, foi importante, descentralizou a produção, criou-se núcleos em outros lugares do país. Tem vários acertos, mas tem várias coisas que requer reflexão e tem várias coisas que requer pensamento. E uma delas produzimos um cinema que, se por um lado, que não tem acesso, que não chega a ninguém, e por outro lado, outro cinema comercial medíocre, que não aproveita do conhecimento produzido na universidade. Porque as crianças, os jovens que saem da universidade, eles têm ojeriza do cinema comercial. Então, por exemplo, na Argentina, você vê o filme do Darín, tem um filme agora do Ricardo Darín, que
está em cartaz, que chama A Odisseia dos Tontos, que é um filme comercial, estrito senso, um filme argentino comercial, mas é um filme que você consegue assistir ele do início ao fim e tem pensamento ali, tem reflexão ali, tem um roteiro bem escrito. E em pensamento, né, em reflexão, eu acho que é importante, em cima do seu contexto, a gente validar também a opinião não apenas do autor, né, de roteirista, mas também uma opinião que volta à questão, porque o cinema ele envolve muito a questão da tecnologia. Ele está inserido cada vez mais e existem uma quantidade incrível de profissionais que estão se dirigindo para essa área e construindo cadência na questão do cinema, na questão da tecnologia, de linguagens que podem aproximar ainda mais. Claro, não desfaz a questão do ser e da dificuldade do cinema e da relação dele com a sociedade. Mas como é que você vê, Rodolfo, isso? Peraí, deixa eu só terminar de falar, porque eu não gosto quando o homem me interrompe. Então, tá? Vamos lá, finaliza. Eu estava terminando um raciocínio e eu até me perdi. Perdão, mas eu só gostaria de te falar que primeiro que eu sou a única mulher da mesa, eu tenho muito orgulho de estar aqui. Uma das razões que eu aceito sempre se falar é porque é sempre um assento de uma mulher sentada quando eu estou falando. E eu nem vou lembrar mais o que era que eu estava falando quando você me interrompeu, mas eu só gostaria de te falar que da próxima vez que você vê uma mulher falando, você espera ela terminar de falar. Eu tenho absoluto controle do tempo. Eu estou acostumada a fazer pitchings com hora marcada, de 10 minutos, 15 minutos. Eu sei fazer isso muito bem, é parte do meu trabalho. Então, só isso. Desculpa eu te falar, mas porque eu não posso ficar calada. Não, nem eu, até por isso, porque como a gente tem um tempo de 5 minutos para cada um, eu precisava dar o direito de todos falarem na mesma linguagem, e esse tempo foi excedido também com todo respeito e carinho. Rodolfo, me conta. Então tá bom. Então, Léo, você dá uma retornada só na pergunta para a gente abrir? Claro, a Vânia estava comentando sobre essa questão da tecnologia, dos impactos da tecnologia, das pessoas que se envolvem na tecnologia, e você representa a FCJ, que é uma formatadora de linguagens, de projetos de tecnologia, que investe em tecnologia. E essa área do cinema, do audiovisual, ela é extremamente importante e relevante, e a gente vê cada vez mais informações, pessoas, startups que estão se dedicando ao tema, que saem da faculdade ou não, ou que já chegam ao mercado de trabalho por uma visão de que a tecnologia, a inovação, o empreendedorismo vai fazer a diferença, e no cinema não diferente a isso. Como é que está isso em relação à FCJ? Como é que está isso em relação ao mercado? Esse quantitativo de pessoas que se voltam para entender e construir tecnologias ligadas a esse objeto fim. Legal. Pessoal, muito boa tarde a todo mundo. Fico muito feliz de estar do lado dos amigos aqui próximo, estar contribuindo com esse conhecimento. Pessoal, eu vejo uma coisa, o seguinte, está mudando, o canal de comunicação está mudando, então está aparecendo mais meios de comunicação. Então, são meios de comunicação silenciosos que aparecem na vida desde a infância, do adolescente, do jovem e do adulto. Cada vez mais está se diversificando, né? Antes a gente tinha os jornais, depois passou pelas revistas, as televisões, né? Antes disso teve a rádio. Hoje a gente está no meio da internet, que tem as mídias sociais, as redes sociais, e por aí vai. Então, cada vez mais nós, né, seres humanos, pessoas que tá abrangindo esse mundo, a gente está tendo contato com essa diversidade, né, de tecnologia, de modelos de negócios. Eu tenho tecnologia de um lado, eu tenho modelos de negócio do outro, que são duas coisas completamente distintas, né? E é importante a gente separar esses dois. Com a tecnologia, eu construo um modelo de negócios. E eu vejo que, na tecnologia, um fator muito importante é que as pessoas, né, quando você desenvolve tecnologia, quando você desenvolve um modelo, hoje a roda inverteu. Eu não construo para a empresa, eu construo para as pessoas. A tecnologia foi construída para as pessoas. Por quem que vai usar? São elas. Então, eu tenho que entender dos hábitos, eu tenho que entender dos costumes, eu tenho que entender disso tudo para ver se é o melhor para ela. Porque quando a gente está desenvolvendo, Léo, um projeto, é muito fácil eu desenvolver na minha mente. Para mim funciona, tudo é fácil. Não, aí a gente coloca esse protótipo e faz assim, aí a gente cria uma escala. Nossa, eu fiquei rico, só de pensar. Milionário, bilionário.
Mas, na verdade, a gente vê um impacto muito grande em pessoas empreendendo e não tendo resultado, porque a gente fica presa na nossa mente, no que a gente constrói nela. E na hora que a gente vai conversar com a outra, olha, não era isso, não era aquilo outro. E o mercado são vocês. E quando a gente vai desenvolver a empresa, eu falo que eu desenvolvo, a gente tem a FCJ, a gente tem a maior plataforma de atendimento de psicólogo da América Latina, online. A gente tem empresa aí que vai bater o faturamento de 2 milhões, está com a gente 3 meses, não faturava nada. Então, cada vez mais a gente está entendendo o valor que a gente quer gerar para vocês, um público específico. E o mercado está mudando. O consumo, o perfil consumidor está mudando. Não tem como você classificar por idade, por sexo. Não tem como mais, é por hábitos. E os hábitos se dão do dia a dia. Por isso que a gente fala que o Big Data, né, é o novo petróleo. Lógico, quem que gosta de receber uma ligação, uma mensagem enchendo? Você acha que a empresa quer fazer isso? Ela quer eliminar isso, ela quer as pessoas certas que estão precisando do produto. As empresas querem eliminar isso. Então, quanto mais informações eu tenho, mais assertivo eu sou com a população, com o produto que eu quero oferecer. Então, eu vejo que cada vez mais, eu falo que está acontecendo uma democratização da tecnologia, porque a mesma informação que uma pessoa no Sudão, a gente tem, quem acessa o Google aqui? Todo mundo acessa. No Sudão também, a pessoa pode acessar lá, Google. A mesma qualidade de informação. Então, eu vejo que a tecnologia traz uma democracia muito grande. Está posto para quem quiser. Não é, você não, só não é uma biblioteca que você tem um livro e lê. E eu vejo que, cada vez mais, a gente está construindo produtos para as pessoas, para que elas melhorem a qualidade de vida delas, a gente trocar o errado pelo certo e prolongar o certo. Maravilha. Como é que você vê, Newton, essa questão das pessoas, né? Ou seja, porque quando a gente discute revoluções na inovação, na tecnologia, no empreendedorismo, né? E a gente fala de roteiros, né? E são roteiros da vida de cada um de nós. O Rodolfo mencionou bem aqui agora, a Vânia já tinha mencionado também, que o papel das pessoas na universidade é um papel fundamental de você criar conteúdos e você transforma esses sonhos em realidade, quando você roteiriza alguma coisa. Como é que você entende esse papel? De que forma que você percebe esse novo ser que está sendo criado a partir de uma revolução da inovação e da tecnologia? Porque há sim uma mudança muito grande nos valores, há sim uma transformação muito grande do indivíduo, que ele ganha muito mais poder. Um meme, como o Vânia comentou, e outras tantas colocações pessoais que são feitas dioturnamente, elas geram uma reflexão numa massa, no Sudão, na Coreia do Sul, no Brasil, em Quixeramobim. Como é que você vê isso? Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos, agradecer o convite novamente. Eu estou cada vez mais convencido que a arte, em especial a arte narrativa, né, não estou falando que é algo que eu mais conheço, né, pode salvar o planeta hoje. Na verdade, que a gente pensar bem o que está acontecendo mesmo, é bem grave o que está acontecendo, a gente sabe, ontem teve mais debate sobre isso. Nós estamos crescendo um ciclo de ódio mútuo, de dois lados, né, e que veio de uma narrativa específica, que tem uma polarização, essa narrativa, isso é uma narrativa, um modelo narrativo, que nós, enquanto sociedade, é claro que teve agentes que se interessaram em promover isso, mas a gente caiu. Às vezes a gente que é contra, o outro cai na pegadinha do outro e reforça a narrativa do que... Então, é um modelo que ficou uma dicotomia que tem gerado ódio e isso pode, como a gente viu ontem, piorar. A situação pode piorar. Por outro lado, eu achei maravilhosa a autocrítica da Vânia, que eu também tenho feito há algum tempo, essa autocrítica, da gente ver que, eu acho, estou convencido que nós chegamos nesse ponto por incompetência da nossa dramaturgia. Porque a dramaturgia ela tem uma função social, se a gente pegar historicamente, a democracia surgiu junto com o teatro, na Grécia. Não é à toa que a democracia surgiu junto com o teatro. Porque o teatro e a dramaturgia é onde você consegue ver o lado do outro. Onde você consegue humanizar aquela pessoa que você acha que é um demônio ou que é um horroroso. E você tem que... Agora, para isso, e é isso que a boa dramaturgia faz, né? Se pegar as peças gregas,
eram direto na chincha mesmo. Eram mitos, mas também eram mitos sobre assassinatos que tinham acontecido recentemente. Eles conseguiam mostrar o significado espiritual mesmo de um crime hediondo que tinha acontecido no país naquela época. O que aquilo significava, espiritualmente, qual que era a passagem que significava, qual que é o sentido daquilo. Se você não tem uma dramaturgia que realmente dialogue com as pessoas, como a Vânia estava falando, as pessoas vão ficando cada vez mais presas nos seus modelinhos, nas suas militâncias. Muitas vezes a dramaturgia nossa ficou refém de militância. A gente achando que estava defendendo uma causa que é importante, a gente acabou ficando refém da causa, esquecendo que a causa da dramaturgia é a própria dramaturgia, que na verdade é os direitos humanos, é a capacidade de ver todos os seres humanos como seres humanos. Essa é a principal causa da dramaturgia. Não tem outra causa. Qualquer outra causa pontual, a gente tendo isso claro, a gente vai começar aí, esse é um trabalho que eu tenho feito há algum tempo, eu percebi que eu também dei muita aula de roteiro na vida, formei muitos jovens roteiristas, e a gente foi ficando cada vez mais técnico, porque a gente começou a ficar fascinado por técnica. Porque também a gente era meio ruim de técnica. Tem um lado que a gente era ruim também, então tudo bem. Acho que foi uma fase também, não estou nem dizendo que estava errado. Então a gente ficou muito técnico e ficava dando aulas de técnica, tanto técnica de tudo. Mas a gente acabou tirando um pouco a formação humana e espiritual do artista mesmo. Essa generosidade que a pessoa tem que ter para realmente amar quem você não concorda, para não ter apego pela sua opinião. Um grande dramaturgo, eu posso até ter a minha opinião, mas minha opinião perto do filme é irrelevante. Muito mais importante quem são as pessoas daquele filme. Quais são o conflito de opiniões. Muito mais importante do que a minha opinião. Então, eu não vou ficar apegado à minha opinião para fazer boa dramaturgia. Então, essa formação humana a gente perdeu e nós temos uma função urgente de fazer, urgentemente, e com grande recurso, vai ter que ter, acho até simbólico e interessante, o presidente está fazendo o que ele está fazendo, que é loucura dessa, que vai ter que ter, ou a gente entende que vai ter que salvar a arte agora, a gente que eu digo, empresários, sociedade, etc., e com liberdade, que é uma liberdade que a gente não estava dando antes, a gente ficava muito com comitê, muito tentando fazer conselho, a gente tinha muita discussão, muito censura prévia no nosso cinema. Por isso que ficavam uns modelos meio estáticos, assim. Tem que ser mais louco, mais inovador, para surgir com mais generosidade e com velocidade. Ou a gente faz isso, ou a gente não vai conseguir se comunicar com as pessoas e eles vão continuar fidelizando pessoas nessa narrativa de ódio, vai aumentando isso gradativamente, pouquinho em pouquinho eles vão pegando o ódio, eles pegam a partir do rancor que você tem, o rancor pontual que você tem na tua vida, o cara pega aquilo e faz você virar um fascista. Se você não tiver urgentemente de boa dramaturgia para as pessoas ver outros lados, realmente transmutar isso, a gente pode chegar em pontos que a gente nem espera e pode ser muito graves. Então, nesse sentido, o que a gente vai lançar, a gente está lançando nesses dias, só para finalizar também, acho que não sei o tempo, eu não medi, é um negócio que a gente está chamando Histórias para Unir o Brasil. Justamente nesse sentido, a gente entender, unir o Brasil. Essa tentativa da gente criar histórias que consigam dialogar com as pessoas e consigam mostrar os dois lados. Isso tem, evidentemente, um ponto inicial, é o próprio conflito político, que nós sabemos que tem. Na verdade, é um conflito que não é só político, a gente viu, é comportamental, é ético, é de civilização, é modelo de sociedade, é um conflito maior do que apenas político, como a gente sabe. Então, aí a gente consegue, e os exercícios são muito rápidos, a gente fez exercícios rápidos, eu vou contar um exemplo. A gente pega filmes comerciais e faz exercícios rápidos das pessoas aprenderem a criar histórias similares a outros filmes de sucesso. Então, por exemplo, tem o Casa de Papel, por exemplo, tem assalto a banco. Que filme de assalto a banco a gente poderia fazer para equacionar o Brasil hoje? Super simples, dá para fazer rapidamente. A gente queria aqui rapidamente. É só imaginar que tem uma turma que gosta de militarismo na polícia, uma turma de esquerda radical assaltando o banco, e a partir dali a gente vai ter um meio termo de pessoas que têm bom senso que vão evitar o extermínio mútuo. A gente faz os tipos. Um tipo pode ser um tipo fascista policial, um policial mais legal, um fascista de esquerda, a gente constrói os tipos e pronto, a gente consegue fazer um filme que tem potencial de sucesso e, ao mesmo tempo, tira o sarro de todos os fascistas que já existem e, ao mesmo tempo, aponta soluções. A gente tem que fazer esse tipo de coisa muito rápido,
com muito talento. Toda a técnica que a gente aprendeu nos últimos anos agora tem chance de ser usada. E temos que fazer isso urgente, então convocamos todos para ajudar. E aí toda a tecnologia, os modelos de negócio, todas essas questões, isso que vocês estão falando de criar a partir da Big Data, criar a partir das pesquisas, é fundamental. Os autores hoje em dia têm que aprender a criar. E não vai, eu acho, viu, Vânia, que não vai perder a autoria, não. A autoria é saber criar junto com tem um tipo de autoria. Quando eu falo de autoria, é que eu acho que foi estimulado, nos últimos 10 anos, pelo menos, no Brasil, um tipo de cinema que era muito pessoal, que eram questões muito... que só interessavam a quem estava fazendo aquele filme. Sabe, assim, o cara fez um filme sobre a avó dele, sabe? Tudo bem, todo mundo tem vó, tudo, mas assim, pode-se fazer um filme incrível sobre uma avó, mas não dá para todo mundo ficar fazendo filme sobre a avó. Foram feitos muitos filmes que não tinham... O que a minha crítica e a minha reflexão, mas, além de tudo, na qual eu me incluo, é caro o nosso ofício. A gente gasta muito dinheiro para fazer. Então, a gente não pode... É evidente, essa escola lá de Israel que eu fui, você pode fazer um filme que você tenha pretensão de ter 5 mil espectadores, mas você tem que saber o que é isso. Você não pode partir do nada. A minha crítica é essa total ausência de diálogo com o público, que aí fica sem sentido produzir para ninguém. Então, eu acho que foi feito... Assim, a gente estava produzindo 170, quase 200 filmes por ano, e que eram... Para quem? Nem você que é do cinema, nem eu vimos todos esses filmes, entendeu? Então, assim, meu convite, e eu identifiquei que isso nasce dentro da universidade, é que a UF, que é a universidade, creio que seja a primeira, junto com a USP de Cinema do Brasil, ela reproduziu um modelo de adoração. Tem uma cineasta argentina que se chama Lucrécia Martel, que é uma gênia e é, de fato, uma autora, mas as escolas querem que todo mundo seja Lucrécia Martel, e as crianças saem todas da escola querendo ser Lucrécia Martel. Não dá. Não dá para produzir uma linha de montagem de gênios como Lucrécia Martel. A escola tem que produzir, e o conhecimento que a escola produz tem que estar a serviço dos vários tipos de cinema, dos vários tipos de conteúdo, dos vários formatos, das séries, dos curtos, dos grandes, da TV. Você está entendendo? Então, é esse o lugar que eu, com mais de 20 anos de carreira, me coloco agora para tentar abrir essa picada. Se acharem... É por aí que eu quero ir, com minha força de trabalho, com a minha energia, que está drenada, mas que não vai desaparecer. É para isso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar para que essas janelas todas, do celular, do ônibus, todas essas possibilidades de acesso aos conteúdos audiovisuais que tem disponível, sejam, de fato, as pessoas queiram ver o que eu estiver produzindo. Elas cliquem em mim. Eu quero que elas cliquem no meu. E para elas clicarem no meu, eu preciso falar com elas. Eu não posso falar para mim, só para mim ou para a minha família. Concordo 100%. Só complementando, então, exibição de cinema 100%. E eu acho que o cinema é caro mesmo, a gente tem que criar alternativas mais rápidas. Então, por exemplo, a gente está criando também um concurso de histórias para prefeituras, que é a prefeitura fazer redação em escolas, pensando em tipos de dramaturgia, para ir aos poucos irradiando o poder da dramaturgia, que, na verdade, um autor como Kundera, por exemplo, que é um grande romancista, ele falou recentemente bastante sobre isso, como, na verdade, a crise do modelo atual é a crise da democracia, é a crise do romance moderno. A gente está com dificuldade de entender que existe multiplicidade de pontos de vista, a gente se apega ao nosso ponto de vista, a literatura ficou totalmente individual, como você falou também, como se fosse na literatura também, os vloggers, os blogs, todo mundo... Totalmente a grande dramaturgia, a grande função da dramaturgia é justamente mostrar vários pontos de vista. Essa é a grande função da dramaturgia. E essa coisa tem que ser ensinada na escola antes do roteiro, antes de fazer cinema. A gente, na verdade, no colégio, a gente tirou a dramaturgia, a gente só ensina dissertação.
que é defender ideias. A gente tirou o ensino de ficção. Isso é um problema civilizatório gravíssimo, que a gente tirou o ensino de ficção na escola. Se a gente tirar o ensino de ficção, a gente tira a capacidade de relativização. E ficou um monte de gente bom de lacrar e de fazer opinião no Facebook, que só serve para aumentar o conflito. Não é para nada isso. Enquanto que é mais importante que isso era entender os pontos de vista. Então, dá para a gente mostrar dramaturgia também nas escolas. Tá bom? Obrigado. É interessante, né, o que você está falando, porque nós estamos falando de criatividade, né, de pensar fora da caixa, de retomar coisas. A técnica está ok, tivemos tempo para jogar a técnica em funcionamento, equilibrar, fazer as coisas ficarem no cinema, né, como exemplo, ficar mais maduro, mais parrudo, com back-end, que é o que a gente chama na tecnologia. E, por outro lado, a gente vê um conjunto gigante de startups, fazendo analogia ao que vocês estão falando, com ideias muito interessantes, com soluções para as pessoas também muito interessantes, que estão muitas delas se tornando unicórnios, valendo milhões, bilhões, construindo essa narrativa do resultado. Nossa, Por favor, a pergunta claro é exatamente para essa, para a gente poder... É claro que eu entendo menos de aplicativos do que de dramaturgia, mas o aplicativo tem o mesmo problema, como a gente sabe. Se o aplicativo tiver uma ética errada, ele pode gerar mais tensão e mais conflito. Sem dúvida. Então, a mesma formação ética do aplicativo pode gerar só consumo enlouquecido, pode gerar vício. Hoje, a gente viu um menino ali a gente, de manhã inteira, eu saí de casa 4 vezes, tinha um menino na escada da pousada jogando aplicativo. É trágico, deu dó. Parecia um craqueiro, parecia um viciado em crack. Sim. Eu fiquei chocado de ver. Ficamos vendo o menino e falei, o que é isso que está acontecendo com esse garoto? Viciaram o garoto num botão. Um negócio repetitivo. Isso é péssimo. Se for para fazer aplicativo assim, a gente não é nosso princípio ético. Então, a tecnologia também tem a mesma questão, nós temos que realmente... vai falar melhor que eu disse. A tecnologia, nós temos que realmente pensar ela da mesma forma, quais são os valores éticos da tecnologia. Só para complementar, não acho que não é só os aplicativos não, tá? Você vê jogos de cartinhas, às vezes até vício no próprio trabalho. Então, assim, eu acho que vai do psicólogo, do psicológico, mas não só nos aplicativos, assim, expandindo essa culpa aí para os outros navios também. Só para... Não, e é interessante porque o Rodolfo representa pela FCJ a Saúde Ventures. E dentro, não sei se está dentro da Saúde Ventures, mas o Psicologia Online é uma forma que vocês devem estar percebendo muito como é que esse mercado está reagindo. A gente está realmente vivendo uma crise muito grande de pessoas, né, de uma ética, de uma valorização ou não daquilo que vai acontecer a partir do momento em que nós tivemos acesso. Você pediu para perguntar quem acessa o Google, né? Ou seja, nós temos um repositório de informações que acabou se tornando um guia de consulta e de verdades. Que verdade é essa? Onde é que está? O que está por trás? Eu também sinto falta muito da universidade fazer esse papel de construção da cadência, do back-end, daquele início de formação. Não apenas a universidade, mas também a primeira formação. Eu acredito que a gente está vivendo um momento muito difícil em relação ao processo de educação. E ainda mais para esquentar essa discussão, eu gostaria que vocês abordassem, nós temos uma situação que, ao meu ver, ainda é pior. Nós estamos construindo um novo momento de uma sociedade que está se focando na palma da mão de um aplicativo e ali dentro tentando resolver todos os problemas do mundo. Existem as empresas que estão criando aplicações que supostamente serviriam para esse movimento de construção dessa nova sociedade. Mas o que a gente está criando no final das contas, Vânia? Olha, eu não sou muito esse tipo de pessoa que tem o medo do futuro, não. Eu tenho, inclusive, sede dele. Eu tenho um amigo, por exemplo, que tem um canal no YouTube que tem mais de 100 milhões de visualizações, que tem uma série que ele faz no quarto da casa dele, sozinho, as 4 temporadas. Eu fiquei amiga dele online, porque eu frequento esse ambiente, eu talvez seja uma dessas cracudas que ele se referiu. Eu estou o tempo inteiro com o meu telefone ligado. Eu sou uma velhinha interessada em aprender. Eu não sou uma saudosista. Eu adoro apreciar, por exemplo, um filme numa sala de cinema.
Eu sei que a experiência coletiva de ver um filme na sala como todo mundo, como eu, inclusive, aprendi a ver criança, quando os cinemas tinham 1.200 pessoas, e era uma experiência fascinante, maravilhosa, e que hoje raramente você tem a oportunidade de ver, mas eu entendo que o tempo é esse. Eu não vou ficar tentando enxugar esse gelo, você está entendendo? Eu estou pronta, e aí, se for assim que é para ser, então vamos, e vamos tentar ver como que... no meu caso, eu quero entender como que eu posso me valer disso. Por isso é que eu falei de linguagem, porque independente se a pessoa vá ver na tela do celular, ou na tela do cinema, ou até ou na casa dela, onde ela eleja para assistir o que é, eu queria que fosse o cinema que eu produzo, que estivesse chegando nessa tela, você está entendendo? Eu não tenho preconceito com youtuber, eu não tenho problema com a existência desses novos agentes da narrativa. Eu procuro entender como eles funcionam e tento entender, por exemplo, por que eles são tão eficientes. Eu estou num grupo de WhatsApp, por exemplo, que tem o Felipe Neto. Eu tenho aula com o Felipe Neto, estou fazendo sabe, assim, ele tem muita ideia, ele tem muita noção desse ambiente. E é meu dever como uma pessoa do meu tempo, não porque eu sou de cinema, ou porque eu sou produtora, ou porque eu estou interessada em abrir, sabe, não é isso, é porque eu estou viva. E o momento é esse. E é assim que as pessoas estão se comunicando. E eu preciso... eu não quero ser a velhinha que não sabe ligar o micro-ondas, sabe? Não quero e não vou ser. Vânia, assim, você falando isso do jeito que você disse agora, eu queria te perguntar uma coisa. Você faz cinema, faz filmes, né? E a distribuição no Brasil está muito complicada, porque as salas de cinema estão sendo utilizadas pelos blocos, os filmes de grande bilheteria, que ocupam até as salas do Brasil inteiro. Você falou que não está preocupada, mas, ao mesmo tempo, você faz o filme como era antigamente, né? Vamos dizer assim, você não usa a sua linguagem para tentar atingir, por exemplo, o celular, outra forma de comunicação, como ele disse agora. As mídias digitais estão crescendo muito. Como é que você vê isso? Os seus filmes que você produz, eles são rentáveis? Pelo menos vocês conseguem se pagar? Às vezes. Às vezes? Às vezes. Não, e não é são os meus, não. E isso tem tudo a ver com o que eu estou te falando. Por isso é que a gente precisa reavaliar. Porque, independente desse presidente, que eu não ouso dizer o nome, independente dele, a gente precisaria dessa reflexão. O nosso setor, o nosso segmento de trabalho, a nossa turma do cinema e da produção audiovisual no Brasil. Eu acho que... nem todos os filmes são rentáveis e não são os meus, são os de ninguém. E é isso que precisa ser feito, E eu acho que eles não são. Uma das razões que eles não são rentáveis é porque eles não têm como premissa essa questão de diálogo com o público. Eles não. Público no Brasil virou uma coisa preconceituosa. O cinema brasileiro rechaça o público. O cinema brasileiro, desde do cinema novo, no final dos anos 60, ele acha que ser popular é ser vulgar, entendeu? Com isso, a gente resultou num cinema hermético, cabeça, que não comunica com ninguém, que quase precisa de um manual para você entender o que está acontecendo. E, por outro lado, um cinema comercial medíocre, que é absolutamente mal feito, porque as pessoas que pensam e que têm uma reflexão sobre a parte narrativa, sobre a parte técnica da linguagem, a parte artística da linguagem, essas pessoas não se dispõem a trabalhar para o cinema comercial. Então, com isso, a gente criou 2 tipos de cinema ruins. Ninguém me escute aqui, você apague isso amanhã, mas, assim, eu acho que a gente está precisando parar para pensar. E eu não me excluo desse pensamento. A gente teve boas coisas, a gente teve momentos inspirados, a gente fez filmes incríveis, mas eu acho que a gente precisa pensar nisso. Até porque vem aí essa enxurrada de outras coisas, né? Essas plataformas todas, com milhões de conteúdos produzidos em muitos lugares do mundo, de 1000 maneiras, entendeu? Então, é uma loucura como uma série produzida na Espanha, tem Casa de Papel, consiga falar mais com aqui do que nós.
Você está entendendo? E aí entra a Globo, que sempre pode falar também, que também está se mexendo para poder se recolocar dentro desses novos tempos e está vendo como é que ela vai se virar. A gente está passando por uma revolução, entendeu? E eu estou no meio dela. Eu não sei se eu vou ser solapada, se eu vou ser atropelada, se eu vou sobreviver. Eu não sei o que vai, se os meus filmes são esses de já acabou. Eu não sei se o futuro tem algum lugar que eu possa ser aproveitada. Entendeu? Agora eu estou conversando com um garoto que ele produz eles têm uns projetos sociais de desenvolvimento, de sustentabilidade, e eles produzem filmes. E eles produzem filme a partir. E ele me chamou para trabalhar com ele. Eu tive um Skype com um garoto que me deu um nó na cabeça. Eu fiquei assim, mas eu quero dar nós na minha cabeça. Eu estou com a minha cabeça disponível para nós. Só rapidinho. Por exemplo, engraçado que o Brasil sempre teve essa dificuldade de o cinema comunicar com o povo brasileiro. Alguns momentos teve alguns momentos de ápice, mas a maioria do tempo foi muito difícil. Mas em compensação, depois o Newton tem que falar, como é que a TV brasileira, né, a novela brasileira, consegue fazer essa comunicação há tantos anos e a gente fica essa coisa que eu não consigo entender. Por que a gente tem o audiovisual nosso via TV é respeitado no mundo inteiro, mas o nosso cinema não consegue comunicar com a gente mesmo. Então, e aqui em Santa Cruz tem um menino, aqui em Santa Cruz, uma cidade pequenininha aqui do lado, conheci um menino que esteve aqui, ele atinge 30, 40 mil pessoas, ele grava, ele veio aqui veio ao nosso estúdio, posso gravar aqui porque eu gravo da minha casa e faz muito barulho com o celular, atinge 30, 40, 50 mil pessoas. Então, assim, nós temos que repensar, né? Nós somos da área de criatividade, mas nós temos que repensar também como que a gente pode, é o que você falou desde o início, a comunicação que nós temos que ter com o público que nós não estamos conseguindo. Vânia, posso dar mais um pouquinho de nó na sua mente? Legal. Se a gente pegar alguns exemplos que está acontecendo de transformação no mundo, a gente fala muito desse. Vou tocar no modelo de negócio, né? Eu falo que eu enfrento com muitos empreendedores e eu fico com o coração na mão todos os dias com esses empreendedores, porque muitas das vezes não dão certo. Os modelos de negócio não dão certo. Simplesmente eles testam mais uma vez, testam 3, 4, 5 e não dão certo. Isso acontece. Nem sempre o que a gente pensa vai ser colocado em prática e ser monetizado. E o interessante eles também têm que ter tempo de retorno. Eles têm que pagar o almoço, vão ter que pagar a janta. E recentemente, eu tive um empreendedor que tinha uma ideia muito boa, que tinha testado várias vezes no mercado, deu uma sinergia muito boa com esse mercado, mas só que com problema de sócios, ele não conseguia pagar, às vezes, o alimento para os 2 filhos, não conseguia pagar a escola. E, infelizmente, ele teve que sair do mundo do empreender, né, para intraempreender em outra empresa. Então, ele deixou de ser dono para entrar em outro lugar. E, infelizmente, ou felizmente, os empreendedores têm que se movimentar rápido, porque antes do mercado ou de qualquer outra pessoa tem que vir no bolso. Tem que doer no bolso. E eu vejo vários empreendedores passando por isso. E isso eu falo que é um processo de evolução. Porque quando ele se movimenta e encontra, ele fala, eu encontrei um caminho certo. Aí eu vou identificar no Felipe, por que o Felipe Neto faz tanto sucesso? Quais táticas e técnicas que ele usa que fazem ele se deslanchar no mercado com conteúdo chulo? Desculpa, assim, quem segue, alguns conteúdos medíocres. Por que ele consegue, e a gente com alguns conteúdos bons, né? Por que a gente não? O que ele faz de diferente? E é isso, quando eu vou com os empreendedores, eu questiono muito. Por que aquele cara está conseguindo? O que ele está entrando no mercado? Qual que é a tecnologia que ele está usando? Qual que é o modelo de negócio? Como que ele está atingindo aquela pessoa? Né? É esse questionamento que a gente faz com os empreendedores para gerar rápido. Se eu ficar travado, não, mas eu tenho que ficar com o mesmo modelo. Aí, o que aconteceu com a Kodak? O que aconteceu com a Blockbuster? O que aconteceu com a me fugiu o nome. Nextel? Nextel também, né? A Nexper. Napster. Napster. Aconteceu com ICQ, aconteceu com outras. Se a gente ficar preso... E aí, movimentar... a gente estava conversando, né, Fabrício? A questão da Globo, né? Como que a Globo vai se reinventar nesse mundo? Olha, estou falando da Globo. Como que a Globo vai reinventar seu modelo de negócio para atender esse mercado novo que está mudando?
Ou seja, não é só os que estão começando, os grandes estão sendo afetados. E aí que eu falo, lembra que, né, para chegar, né, nessa classe, né, que ganham... Agora está a possibilidade para qualquer um, porque você empreender ficou barato. Por isso que a gente está falando de startup. Quem que ouviu de startup nos últimos 5 dias? Um de cada vez para não ter briga aqui, né? Então, assim, a gente vê que está aparecendo muito de inovação porque está barato. Está barato você pegar e empreender, a tecnologia está barata. Então, está surgindo, tem mais pessoas experimentando. E eu falo, empreender é um processo científico. Rodolfo, você é louco? Sou, e tem método, e tem métrica, e tem como chegar no resultado. Então, empreender é um processo científico que dá certo, como não dá certo. Zero. Sorte. Não tem problema, não. Alguém pega depois. Não tem problema. Não, é científico até certo ponto, que realmente o sucesso é sempre imprevisível. Em arte, o sucesso é muito imprevisível. A gente sabe disso. A gente faz o possível para prever. Eu acho que tem que fazer o possível. Mas sempre tem umas coisas que ninguém espera e acontece. O Casa de Papel, por exemplo, não era uma série que ninguém esperava nada. Nem na Espanha. Ele surgiu, não era do Netflix, era uma série local. Aí a Netflix comprou depois. Então, acontece coisas que o Eisenstein chamava de demanda imaginária. Que o artista tem que estar... O Eisenstein, que é um russo, que a gente sempre pensa que o Eisenstein é de vanguarda, e é de vanguarda, é um cineasta russo de vanguarda, mas ele gostava muito de pensar em público, é meu mestrado sobre ele, e ele chamava de demanda imaginária. E você, na verdade, ou o Zeitgeist, né? O espírito do tempo, essa capacidade do artista de conseguir captar o espírito do tempo. Essa capacidade, por mais que faça modelos de negócio, o meu doutorado foi sobre modelos de negócio para a TV digital. Então, na época, eu estudei muito isso, e estudei, e falei, mas realmente, se tem uns artistas que não pensou em nada e deu certo. Quando o cara é bom, às vezes acontece um negócio que dá certo. É claro que a função do produtor é justamente encaixotar o artista. Eu estou fazendo um curso de roteiro de série, porque eu nunca produzi série, né? E aí, não que eu pretenda escrever série, evidentemente, mas eu falei, vou fazer um curso... meia boca, assim, mato muito a aula, porque é sexta-feira à noite, nem todo dia eu troço, eu viajo muito, mas porque eu quero aprender a ler série. Para eu poder aprender a ler, eu tenho que fazer um curso. Porque eu não sou, minha formação é outra, e eu comecei a ver série, para você ter uma ideia, eu vi Sopranos agora, esse ano, 2019, o negócio tem 20 anos. Então, eu estou tentando aprender, e o negócio é equação matemática mesmo, né? É totalmente diferente. Para eu que vim de outra escola, de pensamento, do tipo de cinema que me interessa, e que como consumidora e como cinéfila, é engraçado, mas eu estou fazendo. Mas é porque eu também estou disposta a isso. Eu não estou. Aliás, eu estou até um pouco enfadada de um certo jeito, que já foi até agora. Eu estou aberta para esses anos 20 que vão começar. Em todos os séculos, os anos 20 foram incríveis e vertiginosos. E eu quero entrar nele para voar, entendeu? Assim, eu quero ir junto. Eu não acredito. Eu acho que eu tenho conhecimento, eu tenho formação, eu tenho experiência, eu tenho muita coisa a agregar, mas eu tenho muito que aprender. E isso me estimula, isso não me desanima. Eu não estou com medo. Eu não estou presa. Adoro tudo, adoro, mas o Scorsese, que é o cineasta que eu mais adoro, talvez vivo, acabou de fazer um filme que vai estrear no Netflix semana que vem. Pô, se o Scorsese está trabalhando para o Netflix, por que eu vou ficar com frescura? Pois eu queria voltar um pouquinho ao Ralph, a você mesmo. Tá, sim. Quanto tempo que a gente ainda tem? Quantas horas aí, por favor? Vocês estão gostando de falar nisso? Tá bom? Tá bacana? Então tá bom. Eu queria seguir... Uma hora ainda, então ótimo. Eu queria seguir um pouquinho, Ralph, para essa linha, a gente escuta, né, quando a gente fala de ente público, e você já foi um ente público, e entrou provavelmente para tentar mudar coisas que você via como iniciativa privada, tentar levar a iniciativa privada na área da cultura, da sua revolução pessoal, para a questão de uma prefeitura, no seu caso.
E a gente escuta muito que se já não atrapalhar, já está bom demais. Né? Isso a gente escuta muito quando a gente fala de ente público. E a gente está vivendo uma revolução também nessa direção. Novos personagens estão surgindo, pessoas que estão buscando uma certa academia para entrar na vida pública, a valorização do profissional que está ali. É uma tentativa de melhorar a qualidade, porque era um espaço vazio, onde ninguém queria entrar, e quem entrava era muitas das vezes a pior da escória. Você veio, fez um trabalho aqui na prefeitura, conseguiu construir uma série de pontes, agora fora, de novo, tentando construindo, na verdade, uma ponte com uma cidade que é Santa Rita do Sapucaí, que tem um pouco mais de 40 mil habitantes, tem uma universidade, uma faculdade, né, um instituto, que é o Inatel, que mostra que veio ao que veio, né, inclusive que o prefeito já foi gestor da Inatel. A gente vê uma cidade que desenvolve rock and roll, desenvolve esculturas de rua, ou seja, ela tem pujança na rua, ela tem pujança nas pessoas, ela se parece com cidades americanas que vivem cinema, vivem artes. Como é que você vê essa quantidade de informações que eu coloquei aqui agora, no quesito, essas cidades vão dar certo por causa disso, essas cidades impactam pessoas, a tecnologia que está inserida dentro de Santa Rita do Sapucaí, que era um polo de eletrônica há algumas décadas atrás e foi sendo reconstruído ou pivotado, como a gente chama, para a tecnologia. Como é que você vê isso tudo? É isso que te motivou a fazer essa parceria e essa ponte com Santa Rita do Sapucaí? Olha só, eu sou uma pessoa que sempre me estimula a fazer coisas novas. Eu já trabalhei com cinema também, há muitos anos atrás, fiz curta-metragem, já fiz uma exibição de filme mudo, com orquestra sinfônica, apresentando dentro do Teatro Municipal. Primeira vez passou um filme, é um filme de Griffith, de 4 horas, e as pessoas ficaram lá sem sair, assistindo o filme. Já apresentei filme em Copacabana, ali, na época tinha o Festival Nacional, em frente ao Copacabana Palace, a gente fez um filme no meio da praça ali. Foi o que me motivou a fazer, de certa forma, aqui a mostra de cinema, né, que assistia em Belo Horizonte, nas praças públicas, filme bíblico, que passava assim, isso me lembrou muito. Então, assim, eu sempre tive esse estímulo, e quando eu cheguei aqui em Tiradentes, há 25, 30 anos atrás, Tiradentes era uma cidade muito pouco conhecida, até aqui de Minas Gerais. É uma cidade que quem conhecia mais era nós aqui de mineiros, mas Ouro Preto, São João, Diamantina eram cidades muito mais conhecidas. E a gente chegou aqui, me colocaram como secretário de turismo, porque eu estava ligado a essa área de cultura também, cultura e turismo. Foi quando a gente começou a pensar, poxa, eu nunca tinha feito nenhum trabalho público, mas a partir desse momento minha vida transformou. Eu saí do Rio de Janeiro, com minha mulher e 2 filhos, para morar aqui, e o sonho de todo brasileiro é que construir uma pousada, pôr uma redezinha e ficar ali curtindo a vida. Eu fiz isso durante 1, 2 anos, depois virei secretário e minha vida mudou completamente, e a vida da cidade, de certa forma. Então, eu vejo isso como a minha experiência pode ser replicada, de você, tem várias cidades pequenas no Brasil, que tem dificuldade de fazer, transformar, levar gente, melhorar a economia. Então, assim, a gente usar a economia criativa, ela é uma possibilidade barata de você poder fazer uma transformação. Né? A gente tinha aqui, na época, tinha 10 pousadas, há 25 anos atrás, tinha 12 restaurantes, hoje tem 200 pousadas, não sei quantos restaurantes, né? E a cidade ficou... quando eu saí do Rio, meus amigos falavam assim, você está maluco, você vai para o interior, você vai para o meio do mato, eles não sabiam onde que era Tiradentes. Hoje é o contrário, onde que eu vou no Brasil, eu falo que sou Tiradentes, você está brincando, você é desse lugar maravilhoso. E para fazer evento aqui foi muito bom, porque quando a gente convida as pessoas, o próprio fórum, no primeiro ano, a gente começou a convidar algumas pessoas para virem, as pessoas realmente são pessoas muito importantes, com a agenda complicada, e falam, não tem jeito, mas aí, onde que é? Em Tiradentes. Eu posso levar minha mulher? Já muda a conversa, as pessoas querem vir para Tiradentes. Nós transformamos o perfil da cidade, que era uma cidade histórica, e fizemos dela uma cidade que é acolhedora, cidade gastronômica. Então, eu admiro muito essas cidades que têm esse perfil. Santa Rita é um exemplo. Eu tive a oportunidade de trabalhar também em Gramado. O pessoal me convidou para a gente fazer o festival de gastronomia em Gramado. Gramado também é uma cidade, eu acho, assim, em relação ao turismo, ela está 1000 anos na frente do Brasil.
é uma cidade altamente organizada. E essa parte do centro de convenções, de fazer eventos, eu também percebi que é um caminho importante que eles conquistaram, não só pela qualidade da cidade, mas também eles inventam, lá em Gramado eles fazem parque de miniatura, parque, as pessoas inventam coisas que possam atrair o turismo. Então, eu na área pública, meu sonho, né, eu resolvi ser prefeito porque tenho um sonho de transformar, de organizar a cidade. Eu fiz plano diretor, eu organizei a parte tributária, eu fechei o centro histórico. Eu tinha muito sonho, mas fiquei muito decepcionado. Com 2 anos, eu vi que o que as pessoas querem do prefeito é que o prefeito resolva um problema particular. Tinha gente que falava assim, eu falei, eu vou arrumar a rua ali, ou tem dinheiro para arrumar a rua, ou de repente arrumar a sua casa. Ah, não, arruma a minha casa. É nesse tipo de coisa. Então, é muito decepcionante. Uma campanha política é uma das coisas piores que um ser humano pode passar. É desgastante, é cobrança, você vai na casa das pessoas, todo mundo te pedindo ou emprego, ou uma troca de alguma coisa. Então, assim, eu resolvi... antes disso, tudo que eu fiz aqui em Tiradentes foi pensando publicamente. Eu tenho um prazer imenso de fazer coisas, sem querer eu faço tudo que está envolvido a população. Então, eu cheguei à conclusão, com 2 anos eu já falei com o meu pessoal, meu grupo político, que eu não ia me recandidatar, e o próprio grupo político meu já estava trabalhando para me dar a rasteira e ganhar a eleição. Eu falei, então vocês ficam com o filé para vocês, eu não quero. Daqui 2 anos eu saio. E não saí antes porque eu me senti como preso. Eu tive que cumprir a minha pena de 4 anos, que seria uma vergonha também eu abandonar a prefeitura, mas que deu vontade várias vezes, deu. Você, aproveitando que você tocou num ponto que eu queria que você levantasse, até porque tem a ver com a questão da tecnologia, são as fake news. Aí já foi dito, redito, falado, né? Ou seja, é uma coisa que já está no imaginário, no dia a dia das pessoas. E isso é um composto que a tecnologia trouxe para esse ambiente. Eu acho que acredito que tem a ver com o outro lado, que a gente está abordando aqui, o lado das pessoas, né? Que se nós não tivermos pessoas, nós não vamos ter ou a audiência ou a não audiência de um determinado filme, e assim também vale para outras coisas. Um aplicativo vai dar certo ou não vai dar certo? As fake news, para você, que são um ambiente que nós estamos convivendo dioturnamente nessa polarização política, como é que você enxerga essa questão das fake news? De que forma que isso talvez tenha te impactado no momento em que você estava entrando ou saindo da política, ou até no meio do seu mandato, porque essas coisas acontecem a todo tempo? Eu fiz a nossa campanha praticamente 8 anos atrás, foi o início do Facebook e dessa coisa da rede social. E a gente começou a ficar meio apavorado, porque começou meio lento, depois começou a circular as informações via Facebook primeiro, né? E depois, quando eu entrei na prefeitura, eles criaram um grupo no Facebook chamado Estamos de Olho na Prefeitura. Isso é para comecei a levar porrada ali. Mas, graças a Deus, as pessoas têm um respeito por mim. Eles nunca chegaram a caminhar e me agredir, eu como pessoa. E a gente tentava defender, depois eu vi que era besteira você ficar... Porque se você dá um espaço para uma pessoa que é ignorante, que te agride ali, ou agride a administração, ela ganha voz. Então, eu aprendi que é melhor, pode falar o que vocês quiserem, porque senão é pior. Mas o problema da fake news é um problema sério, porque está dando espaço para pessoas que chegam ali, que aqui não teria coragem de olhar na sua cara, de falar com você ou reclamar. Fica muito fácil, à noite ali, você está deprimido ali, e pum! E prefeitura, o prefeito, todos os problemas da cidade é do prefeito. Qualquer coisa que acontece em qualquer canto da cidade é do prefeito. Acho que esse país só tem uma saída. Hã? Não, só ia comentar de fake news também. Aquela que a gente falou de modelo dramático, a fake news usa do modelo dramático, do melodrama, do terror, do espalhamento de pânico, essas fake news de origem fascista, né? Agora, há que se atentar a essa demanda por narrativas, por storytelling, que preencham a notícia, por notícias já interpretadas, e nós que somos do campo democrático, temos que conseguir rapidamente espalhar as notícias com esse empacotamento, mas sem essa narrativa de pânico, de ódio, de desespero, sem sensacionalismo típico do melodrama,
que o melodrama é um modelo dramático que trabalha com bom e mal, com vilão e mocinho. E eu fico bastante entristecido, já falando uma coisa mais polêmica, eu fiz um artigo para a Folha, eu fiz questão de publicar um pouco antes da eleição, né, para não dar problema na época, que é o Lula como fabulador. Né? Porque, na verdade, essa narrativa do melodrama ela tem que ter bom e mal, e a gente está mais alternando os lados do que saindo da narrativa. A pessoa fica, o Lula é bom ou o Lula é mal? O Lula é bom ou o Lula é mal? Fica nisso. Mas é um modelo dramático isso. Porque ali o modelo dramático do Lula é um modelo dramático, por exemplo, do Dom Sebastião, que é um mito brasileiro de um rei que foi perdido, que vai chegar e nos salvar, que é a base de todo o sebastianismo, que é a base de todo o populismo. Isso é um modelo dramático muito incutido no imaginário do povo brasileiro. E é muito fácil se usar desse modelo dramático e criar hordas de fanáticos. Então, não é só a direita que usa, e quando a esquerda usa, aí é mais polêmico, isso cai no modelo dramático. Aí é muito difícil você romper e fortalece os dois. E o Bolsonaro, então, a gente qual é o personagem dele? O Bolsonaro, não, o Bolsonaro é o, não sei, eu pergunto, mas é a mesma coisa, né? É o salvador da pátria, né? Tá quase aquele personagem do, para quem gosta dele, tô falando. Para quem gosta dele. Essa construção de imagem dele, o jeito que ele articula o discurso dele. Para quem gosta dele, ele é aquele, ele lembra mesmo, se você pegar o Sassamo Tema, né? Que é a novela O Salvador da Pátria, né? O homem comum que tem um bom senso, para quem gosta dele, tô falando, né? Não tô, obviamente, tentando entender por que a pessoa vota nele, né? É importante a gente pensar, por que a pessoa vota nele, né? É claro que tem um descontentamento com o PT, que é a grande maioria, mas tem um arquétipo desse homem comum que fala as coisas que teu tio fala, que é o cara que vai botar uma ordem na casa, que é um pouco militar, porque tem que ter ordem na casa, então tem que ter um militar para botar ordem na casa. Então, essa energia do militar de baixo escalão, do sargento de milícias, dessa energia do militar pequeno, assim, né? Que eu acho que estava incutida nesse imaginário autoritário de boa parte da população, e que fala uma coisa errada, politicamente incorreta. E é claro que ele respondeu, vai ser mais polêmico, né, a uma demanda de crítica ao politicamente correto. Isso a gente tem que realmente perceber como ele começou brigando com João Williams. Ali começou a questão. Né? Não é à toa. O outro descontentamento era com o discurso da esquerda identitária, o descontentamento da grande população. Da base principal, né? Mas depois a gente pode debater, mas já estamos falando quase política. Eu estou falando só que é fake news. Eu acho que nós, do campo democrático, temos que pensar, não é fake news que contam que são fake news, eu estou falando notícias empacotadas em outros modelos dramáticos, que sejam mais lúdicos, mais alegres, que tenham humor, mas também tenham isso, que tenham musical, que tenham alegria, mas que também empacotem a notícia. E a gente não está fazendo nada. A gente não está fazendo nada, gente. A gente não faz nada. Não tem nesse universo das fake news, tem um X percentual de máquinas, não? Atuando. Então, no mundo virtual... Pessoas. Não, a maioria são robôs, né? Os robôs, eles trabalham 24/7, eles não reclamam, não têm salário, e eles estão ali com a capacidade praticamente infinita de produção de conteúdo. E eles podem testar várias... artimanhas, né, várias narrativas e ver qual que vai dando mais certo. E tem a capacidade de ficar variando para atingir, né, pelo fato do Big Data, né, a capacidade de análise de informação, aprender e personalizar a comunicação, a narrativa para diferentes grupos de pessoas, atingindo de forma personalizada cada indivíduo de uma massa, de uma população. A gente tem que aprender a se defender, a usar isso também de forma positiva. Está sendo usado muito de forma negativa, né? A tecnologia ela pode ser positivamente ou negativamente usada e, infelizmente, a fake news é a forma negativa desse uso. A gente tem que aprender melhor, ensinar as pessoas como se defender desse uso, né, inadequado da tecnologia. Mas tem uma coisa interessante que eu fiquei analisando, tá? Sem dados, é uma coisa minha, hipotética, tá? Você pensa o seguinte, qual que eram os únicos canais de comunicação há 40, 50 anos atrás? Eram jornais, eram revistas, eram, né, a televisão. Agora, imagina a quantidade...
tá? Isso é hipoteticamente falando, de erro que podia conter naquela notícia. Essa foi eu deixei a deixa. Então, por quê? Hoje a quantidade de informação para falar que aquela notícia é falsa tem. Porque o outro fala, não, isso aqui não aconteceu. Aí o outro fala, não aconteceu, não aconteceu. 10 falaram, 100 falaram, 200 falaram. Opa, alguma coisa errada. Mas e quando você tem no jornal que foi uma notícia de... Vamos pensar assim, em alguns tempos. Que foi de 5 dias atrás, de 1 mês atrás. Como que acontecia isso, né, essas informações? Eu fico pensando muito nisso. Eu acho que nós estamos chegando na hora, a conversa está boa e a gente quer estender isso a vocês. Nós acreditamos que, né, a revolução acontece com as pessoas. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou algumas perguntas, que, por favor, levante a mão. A gente vai levar o microfone, a primeira aqui. A gente vai levar o microfone até você, para que você possa fazer a pergunta e a gente possa, um dos nossos debatedores possa responder. A quem é a sua pergunta? Pode ser para todos. Ok. Meu nome é Daniele. É questionável que estamos passando por uma revolução tecnológica. E nada é, como já foi um dia. E não adianta a gente ficar reclamando do que foi, porque daqui para frente tudo vai ser diferente. A tecnologia permeou tudo de uma forma que só vai ficar o saudosismo. Eu acho a sua posição de ser atual com o que está sendo acontecido agora e surfar na onda da modernidade, não ficar presa a um modelo passado, é o ideal. Eu acho que a gente fica tão saudosista do que aconteceu, tentando replicar e, às vezes, não aceitar o que a revolução tecnológica mudou e empacamos. Mas, para além disso, eu queria pontuar isso, a cultura, passamos por um momento de crise, como já passamos em outros tempos. Com a tecnologia, a forma de permear da cultura mudou. Não estamos mais presos aos canais de televisão, não estamos mais presos às revistas impressas. A gente tem a informação na mão, a gente tem mais tecnologia na mão do que o homem foi para o espaço. Então, o que é divulgar, sendo notícias boas ou notícias ruins? Porém, estamos num momento de crise tão grande e é tão notório em todas as áreas, econômica, social, cultural. E eu vejo, às vezes, parecendo que vocês estão discordando, quanto para mim é tão claro que o caminho é junto. É toda essa tecnologia sua, alinhada com tentar quebrar a cultura de entrar nas casas, o seu filme. Por que a gente não alinha isso? Tendo isso, eu queria entender qual que é o papel de toda essa tecnologia e essa cultura para tentar mudar a realidade agora. O que vocês, se o amanhã fosse hoje, que vocês seriam responsáveis dentro de uma mudança? Cada área de vocês. Quem quer responder? Essa é uma pergunta complexa que tem um monte de variáveis. Vânia, eu acho que você pode responder essa pergunta. Complexa. Não foi não. Você quer que eu responda, Vânia? Eu respondo. Olha só, a sua pergunta é longa, complexa, envolve, né, foi mais do que uma pergunta, foi uma série de constatações, né? Eu acho que Ralph pode responder aqui para você. Espera aí. Não, vou tentar aqui um pouquinho. A primeira coisa que a gente diz aqui, a gente que está ligado à tecnologia também, é que a tecnologia é um meio, né? Então ela não é o fim. Então, a tecnologia tem ajudado muito a comunicação. Quem é ligado ao audiovisual, por exemplo, é uma revolução muito grande. Para todo mundo, você vê, por exemplo, quem mexia com jornal, imprimir um jornal num tabloide, era complicado fazer, como é que chamava? Você tinha que fazer a impressão para colar os textos. Hoje, o fotolito, você faz isso tudo dentro de um computador, você pode produzir o que você quiser. O celular, hoje você pode sair com o celular e gravar um filme, né? É um desafio muito grande para todos nós. E, ao mesmo tempo, nós estamos com um problema muito sério, acho que não é só do Brasil, de que o mundo está deprimido. Eu acho que essa mudança rápida que houve da tecnologia, de informação, nós, seres humanos, não estamos ainda preparados para isso, nós estamos ainda tentando entender o que está acontecendo e tem dado muita depressão. Eu sei que os jovens na universidade mesmo, a gente tem conversado, meninos com problemas precisando de psicólogo porque estão perdidos, né? A gente aqui, por exemplo, no nosso espaço, aqui, o Instituto Vertentes,
O nosso sonho é a dedicação à educação, né? Todo mundo fala que a mudança é na educação e eu acredito realmente nisso. Nós estamos aqui, eu falei na abertura, dando aula para os meninos da escola pública, de robótica, mas também, principalmente, dando aula para os meninos para eles criarem, serem criativos, parar com essa coisa de decorar as coisas e poderem pensar independente de qual área que eles vão. Né? Então, nós temos um desafio, eu fico assim, eu sempre sonhei em fazer uma revolução, quando era menino eu sonhava, eu até brincava que eu não queria ser um boi no meio da boiada. Hoje eu acho que eu quero ser um boi na boiada para ficar um pouquinho longe disso tudo, mas eu sempre sonhava com a revolução, mas parecia, quando eu era jovem, que as revoluções todas já tinham acontecido. Já tinham feito o minimalismo, as coisas, pintou um quadro branco assim na parede, tudo as pessoas tentaram. Aí eu chego agora, com 62 anos, eu vejo que tem, para quem é jovem, um mundo inteiro agora para revolucionar. Tem coisas incríveis que eu nem sei como pode ser essas revoluções, mas está muito aberto para transformações agora, como nunca. Né? Na área de cinema, na área de literatura, na área de moda. E eu, por exemplo, agora estou com uma startup. Eu falo que eu sou também um velhinho da startup, porque quem sabe quando eu fizer 80 anos, 90 anos, minha startup vai estourar. Eu estou sonhando ainda como se eu fosse viver 150 anos. Eu amo viver, eu quero viver, e eu sou apaixonado pela vida, sou apaixonado pelas pessoas. E isso talvez seja uma coisa mais importante que nós estamos precisando, é o encontro entre as pessoas, é a gente se dar, a gente querer fazer o outro feliz, em vez de ficar pensando na gente como conquista. E esse mundo tão materialista que nós estamos vivendo. Né? A gente foi levado a um momento de pensar e de que o que é bom, o Brasil muito isso, deixamos de pensar como antigamente nós tínhamos ligação com a Europa, a língua francesa era importante, mas dos anos 60 para cá, e principalmente pelo cinema, né, e pela Disneylândia, nós começamos a ficar apaixonados pelos Estados Unidos, a gente quando jovem e criança. E, no entanto, nós erramos, porque nós começamos a destruir a nossa cultura, jogar casas centenárias para fazer prédios, e prédios mais feios do que tinham. Aqui mesmo em Barbacena, que eu trabalhei, a Avenida 15 de Novembro, era uma avenida lindíssima, uma das mais lindas aqui da região de Minas, e lá hoje é horrível, porque construíram prédios horríveis lá. Então, nós estamos num momento, eu acho até muito bom, para a gente poder repensar e a gente transformar. Então, assim, cada um de nós temos que... É o que eu falo, nós somos pessoas de criatividade, nós sempre estamos pensando fora da caixa, nós temos que saber que mundo é esse que está acontecendo. Talvez essas pesquisas no Big Data, quem sabe vou fazer um filme agora para fazer o nicho que eu vou atingir, e o que essas pessoas estão querendo que a gente fala para eles. Estou só chutando aqui, mas as possibilidades são muitas. Né? Agora, nós temos que acabar com esse grande problema de depressão, que os jovens estão. Isso que eu ia dizer. Eu estou tentando trazer os jovens do ensino médio para cá, de 13 a 16 anos, 17 anos. Nós fizemos uma pesquisa com eles para ver o que eles queriam. Eles não querem nada. Simplesmente nós não estão querendo, eles não querem nada, simplesmente estão satisfeitos de não fazer nada. E o sonho de muitos aqui é, quando chegar a 17 anos, conseguir ser caixa do Esquinão, que é o supermercado lá da escola, para ganhar o dinheirinho aí e fazer outras coisas. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com a educação. Por isso, talvez eu estou investindo mais no jovem, nas crianças, agora de 6, 7 anos, para talvez quando eles chegarem lá com 15, 16 anos, eles estarem com mais sonhos, com mais criatividade e mais perspectivas. Só complementando a sua fala, aí a responsabilidade para atingir esses jovens de 15, 14 anos, que estão no mundo completamente novo, eles já nascem num mundo novo, com toda a tecnologia existente. Mas será que aí o trabalho de alcançar esses jovens para passar todos os tipos de conceitos éticos, morais, ensinamentos, não é mudar a linguagem? Não é isso que os aplicativos levam? Com sabe? certeza. Às vezes, a forma que a gente está abordando, a gente está tentando abordar o jovem de uma forma que não está sendo eficiente com o jovem, com as características do jovem, a gente não acessa. Não, na verdade, Só foi um complemento. Eu fiquei pensando nessa pergunta, que você, nesse jeito que você encerrou sua fala, que você trouxe o amanhã fosse agora. Eu não estou das mais... Eu estou viva, eu estou ativa, minha cabeça está vibrante,
Mas eu não estou otimista, não, entendeu? Eu sei onde eu estou inserida, eu tenho consciência do que significa esse momento no Brasil. Eu realmente não esperava que ele fosse acontecer. Inclusive, me julgo uma pessoa inteligente. Eu sempre conseguia ver um pouco à frente e fui solapada por essa realidade que está me deixando perturbada e confusa e sem saber o que vai acontecer. Para mim, assim, respondendo do ponto de vista absolutamente pessoal, onde eu estou buscando conhecimento e maneiras de talvez enfrentar o amanhã, porque eu não acho que ele vai ser fácil, através de buscar conhecimento na tecnologia dos povos da floresta. Eu tenho lido muito livro, eu consegui uma coleçãozinha de pensadores indígenas, que são lideranças indígenas, entrevistas e tal. Eu estou querendo ouvir essas pessoas. Eu acho que esse modelo que a gente vive não resultou em felicidade. Meus amigos, desde os mais bem-sucedidos e ricos até os mais loser e fudidos, estão todos infelizes, ninguém é feliz, está todo mundo na grande merda. Esse modelo empreendedor, de vencedor, de vencer, ele não resultou em bem-estar, em alegria para ninguém. Então, na minha busca individual, particular, pessoal, eu estou disponível para o mercado, estou disponível para fazer minhas coisas, eu sou apaixonada com o meu trabalho, eu acho que eu posso contribuir, eu acho que eu ainda tenho fôlego para contribuir, mas onde eu estou buscando a minha energia e estou buscando o meu conhecimento. Então, por exemplo, eu tive um neto agora, eu estou com um neto, hoje ele está fazendo 3 meses, e o dia que meu filho me falou que ia ser pai, eu dei para ele um livro do Davi Copenhauer, que é um livro que chama A Queda do Céu, que é um xamã Yanomami, que fala coisas que eu achei que uma pessoa que vai ter um filho agora deveria saber, sabe? Porque, ao mesmo tempo, eu vi que tem agora aulinhas de empreendedorismo para bebês. Está sabendo disso? Que tem agora um curso de empreendedorismo para bebês. Então, tudo que eu espero para o meu neto, que está completando 3 meses, que ele não seja dessas pessoas infelizes do futuro e que fique aí que nem um ratinho de laboratório disputando, seja dinheiro, seja medalha, seja título, seja prêmio, porque eu caí nessa cilada. E eu acho que existe um jeito novo de ver o mundo. Inclusive, eu estou com um projeto que eu quero fazer que é um pouco baseado naquele pensamento do Eduardo Viveiros de Castro, do fim do homem, do fim desse tempo, do fim do mundo mesmo. De falar com outras civilizações e outras pessoas que já enfrentaram o fim do mundo, para ver como elas lidaram com isso, porque eu tenho absoluta certeza que o mundo, como a gente conheceu até agora, está no fim e um novo mundo vem. E eu acho que trocar ideia com quem, inclusive te sugiro que no ano que vem, para esse fórum, você convide lideranças indígenas, pensadores indígenas, que tem muita gente muito interessante pensando e trabalhando e refletindo sobre isso, para trazer novas... Eles sim são fora da caixa. É só terminar. Tá. Nós, no primeiro fórum, nós trouxemos o índio aqui. Nós acreditamos que a voz do índio tem que estar presente aqui. E nós temos que valorizar. Muitas vezes a gente não chegamos a trazer outros por causa de dificuldade que alguns que interessam para a gente estavam muito ocupados fazendo algumas... Mas nós estamos nessa, chegamos a trazer. E o próprio Gambini, que teve aqui, que é um psiquiatra, que ele fala muito isso, eu te apresentei ele ontem. Então, a gente fala o seguinte, o Brasil já era feliz quando os portugueses chegaram. Né? Agora eu ia te contar uma piada do índio, que estava, quando fizeram a Transamazônica, estava passando um caminhoneiro lá, né? E aí tinha um índio lá, deitado na árvore, e o caminhão do cara atolou, e o índio está lá deitadão, e o cara lá, um perrengue para desatolar o caminhão, e o índio lá dele. Aí eles pediu ajuda, o cara foi lá, o índio ajudar, e aí perguntou para ele assim, pô, mas por que você não faz assim uma banquinha assim com uma água fresca, depois coloca umas frutas e
sei lá, entendeu? Faz aí um beiju, faz aí uma barraquinha para a gente que está passando aí poder comprar. Com o tempo a coisa pode ir crescendo, você faz uma borracharia para poder consertar um pneu, para fazer alguma coisa desse tipo e tal. Com os anos você pode fazer um posto de gasolina, vai ganhar dinheiro e depois você vai não precisar fazer nada. Aí disse que o cara virou para ele e falou, eu já estou não fazendo nada. Para que eu vou fazer tudo isso para não fazer nada? Justamente o que eu estou fazendo é nada. E isso para mim é um mantra. Temos 3 pessoas inscritas para perguntas. A gente faz uma de cada vez ou já faz as 3? O que vocês Pode fazer uma de cada vez. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Então vamos lá, vai ser aqui, o Courtney e aqui. Boa tarde a todo mundo. Eu sou Bernadette, estou na universidade junto com o Darlington. Acho que já fiz um curso com o Léo alguma vez, por aí, já nos encontramos. Está me dando alguma angústia de ouvir vocês falarem, né? E aí a gente, como professor da área de educação, estamos aqui desde quinta-feira. Está me dando um pouco de angústia algumas questões que nós estamos discutindo aqui. E o que me angustiou mais até é que são coisas extremamente importantes, que estão indo para uma finalização, um debate muito interessante, e que um número de pessoas, eu acho que até muito restrito. Pouca gente, que nós poderíamos ampliar essa discussão para os nossos alunos na universidade, para a comunidade como um todo. Que é importante a gente pensar nisso, e o que nós desenvolvemos aqui, desde quinta-feira, desde o Jorge, que nós viemos discutir, nós estamos pensando, esse amanhã já não é amanhã, não existe amanhã, nós já estamos nele, né? E qual que é essa questão, que nessa bolha que nós estamos, a impressão que eu estou é que nós estamos criando cada vez mais bolhas, e que não estamos expandindo isso, seja o público, seja os nossos alunos, tem alguns alunos por aí, e que essa discussão ela não vai mais do que isso. A universidade é fechada, ela não vai para a comunidade. E aí, alguém tem essa mesma angústia que eu, ou se essa é uma coisa muito particular? Essa que é a grande questão minha. Seu nome, desculpa, Bernadette, tudo bem? Bernadette, eu vou te contar um processo que eu estou fazendo agora, tá, junto com a universidade, e eu te falo até como a plateia fica vazia perante ao que a gente está executando. Eu estou dentro da faculdade de medicina da UFMG, a gente está junto com um professor de medicina molecular, né? Ele tem um departamento de medicina molecular, para você ver onde que é o nível, né? E ele já foi presidente da CNPq, e lá a gente está com o seguinte indagamento, problema: como transformar o velho médico para o novo médico, para esse novo mundo, né? E um evento que a gente fez, um hackathon, fui responsável por fazer esse hackathon dentro do ambulatório, tá? Lá tem 2 ambulatórios, tem o Hospital das Clínicas também, então, dos 2 ambulatórios, eles abriram as portas para a gente. Sabe quantos alunos, vou falar da UFMG, tá? Tinham alunos da medicina, da UFMG, até alunos da medicina, vamos só da UFMG, tinha presente dentro da casa deles? 0. Tinham 0 pessoas participando. Logo em seguida, teve uma semana onde que estava sendo previsto, teve mais de 5.000 inscrições. Tinha uma plateia de 4 pessoas, 5 pessoas. E o que eu vejo assim é uma transformação. O mundo está mudando, isso é fato. Já mudou, vai mudar muito mais. As coisas, eu falo que já existe tecnologia que vai acabar com a área da saúde, né? E isso é fato. E é mais barato. E se você buscar na Amazon, você compra para saber manusear ela. É complicado, tá? Mexer com essa questão dos alunos, comover a plateia ao novo. É fácil eu fazer o que eu faço todo dia. É fácil eu acordar de manhã, saber que meu trabalho é esse. O difícil é sair do desconforto, é sair do conforto. É o sair que dói. Porque eu passo isso com empreendedores. Os empreendedores reclamam, acham que eu estou fazendo, que a gente está fazendo de pressionar eles para tentar mudar a forma, os hábitos deles, criar disciplina, criar novos hábitos. Eles reclamam com isso. Os empreendedores em si.
Então eu vejo com que eu falo com os alunos é a transformação, né, que a gente tenta gerar necessidade através do mundo que está acontecendo. Mas de fato, se a gente ensinar com um velho, né, fala assim, olha, faz assim, eu estou buscando maneiras para ensinar o novo com o novo. Então eu falo com você que ainda estou buscando respostas. Só complementando, eu tenho a mesma angústia, claro, eu tenho há muitos anos essa angústia, né, de hoje. O que eu posso fazer, cada um faz o que consegue, né? Eu comecei a fazer filmes a partir dessas coisas que eu debato. Então eu fiz uma série médica, que eu entrei no movimento do SUS, valorização do SUS e tal. A gente conseguiu fazer uma série médica, que já vai para a 3ª temporada, que aí mostra como é que é a medicina de família, a medicina humanizada. E é bem legal porque também a gente tentou fazer muito isso, usar a tecnologia para atingir esse público segmentado, mas ao mesmo tempo atingir um público genérico. Então conseguimos fazer um público genérico, que não é só todos os pensadores de medicina ou todos os médicos, é as pessoas que usam o sistema de saúde, né, para eles entenderem a medicina. E em relação ao fórum, eu estou para lançar nos próximos meses aí um filme que a gente começou aqui, já no primeiro fórum, a gente filmou também no segundo, que aí tem a galera toda, tem o Domênico, tem o Risério, chama Utopia Brasil. E aí tem vários assuntos, tem até o assunto do índio, como é que o índio pode salvar o mundo, com vários índios daqui, né, que vieram no primeiro. Tem o Cupenal, tem o Edson Caiapó, uma galera. Então a gente está tentando fazer obras que tentem chegar num público mais genérico, mas é isso que podemos fazer por enquanto. O que eu estava falando em relação à educação, está um problema sério realmente para a gente de conseguir público para a área de conhecimento. Por exemplo, na abertura aqui, e o ano passado eu dei um jantar. Esse ano a gente estava meio com pouco patrocínio, fizemos um coquetel. Mas a gente enche, coloca quase 200 pessoas aqui, porque o pessoal da cidade vem para comer, para beber. É inacreditável. Né? Se eu fizesse um evento de... As pessoas gostam da moda, do modismo, um evento de sertanejo, por exemplo, que está acabando com a música brasileira, porque tomou o espaço de todas as outras músicas. Você põe o sertanejo aqui, põe o chopp de graça e... Nossa, você enche isso aqui. Né? Mas na área de conhecimento as pessoas têm preguiça. Né? A universidade eu tentei, a gente já parceiro desde o 4º ano, coloquei um ônibus de graça lá para trazer os estudantes para cá. Vieram 4, 5 estudantes da universidade, dando um ônibus para eles virem. Fui ver um encontro lá de semana de startup que o Helder fez lá dentro da universidade. Era uma semana que eles tinham uma folga, tinha 5, 6 pessoas, os meninos foram para pegar a folga para ficar em casa. Então, é esse problema que nós temos que descobrir, tanto para as pessoas assistirem o filme, para poderem se motivarem, é um desafio muito grande. Nós estamos num momento complicado para a gente entender. Aqui, praticamente, não tem gente da cidade. Né? As pessoas não vêm da cidade. Agora, nós estamos chegando à conclusão seguinte, que não dá, mesmo que a gente enche aqui, é 150 pessoas. Então, nós estamos gravando, fechamos ali, estamos gravando com qualidade. Então, nós estamos gravando, é isso que eu pensei. Então é o seguinte, não adianta trazer 150 pessoas, o que nós estamos falando aqui, nós queremos atingir milhares de pessoas. Então a qualidade da gravação que nós estamos fazendo, já estão no Facebook, vai entrar no nosso site e o canal de YouTube. Então nós vamos trabalhar agora, aprendendo com as mídias digitais, a Dani está com a gente aqui, a gente também está aprendendo como atingir esse público, mas nós estamos criando conteúdo de qualidade. Um dia, se você quiser, você pode pesquisar. Eu vejo o seguinte, eu adoro ler, adoro estudar, e eu frequentava, quando adolescente, eu ia na biblioteca municipal lá de Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, eu ia sozinho, pesquisava o livro. Hoje eu vejo os jovens, gente, você tem aulas fantásticas com vídeo, com tudo que você pesquisar na internet, você pode fazer uma faculdade de 1 ano, se você tiver interesse de aprender. Né? E muitos deles não estão pesquisando, não estão... Entendeu? E eles estão fazendo outros conhecimentos, é que nem os especiais. Por exemplo, eu estou fazendo um filme lá em Goiânia agora, que eu estou trabalhando, que tem na equipe do filme de atores, os neurodiversos que tem lá em Goiânia, de um asilo. E, sim, as pessoas têm inteligências diferentes também. Eu acho que uma grande crítica que eu também faço, agora aproveitando que está encaminhando para o final, e eu também estou correndo de polêmica, mas eu acho que
sei lá, entendeu? Esse pensamento da esquerda brasileira de achar que é detentora do que é bom para um e do que é bom para outro e do que tem que fazer, de como é que tem que estudar e de como é que tem que comer, como é que tem que fazer, e que religião que pode ter, entendeu? Esses dias eu fui numa conversa lá na casa do pessoal do Mídia Ninja em São Paulo, que tinha 4 jovens evangélicos que faz a campanha pelo aborto dentro da igreja evangélica. Sabe, assim, esses são os nós que eu quero dar na minha cabeça. Eu quero... tem que parar da gente achar que a gente sabe o que é para fazer. O Raoni, por exemplo, que é esse que tem essa série, Girls in the House, que ele tem no YouTube, que tem 100 milhões de views, ele sabe coisa pra caramba também. Sabe? Ele sabe coisa mais que Leonardo da Vinci, provavelmente. Só que o jeito dele aprender conhecimento é diferente, o foco do interesse dele é diferente. Então, o que eu acho que, sei lá, eu não trabalho com educação, não é meu rolê, não é onde eu me dediquei, mas se eu fosse da educação, eu ia aproveitar essa sede e ia procurar ver como é que agora é assim. Quando eu falo do enxugar gelo, não adianta você querer que as pessoas vejam seus filmes por exemplo, veja o seu filme no cinema. Tem gente que não vai mais ao cinema, que eles vão ver em casa, que eles vão ver no celular, que eles vão olhar em mensagem durante a sessão. Sacou? Eu acho horrível, mas eu sou velha, eu tenho 56 anos, entendeu? Não é mais eu que, entendeu? Tem outra gente, sabe? Eu não sou fiscal da maneira que cada um vai buscar conhecimento e muito menos da maneira que vai consumir filme ou vai ler seus livros. Eu acho que a gente precisa, se a gente realmente está propondo um diálogo e querendo incluir as diferenças e querendo romper preconceitos de verdade, a gente precisa, por exemplo, entender que existem jovens, todos tatuados, desse tamanho, sabe, que são a favor do aborto e que acreditam no Evangelho. E eu que vou dizer que eles não vão ser evangélicos, porque eu estou cheia de preconceito contra os evangélicos. A gente tem ainda 2 pessoas inscritas, vamos tentar fazer caber no Vamos lá, tempo, vamos lá. né? Eu estava coçando aqui desde o começo só para falar dos games, né? Então, não sei se vocês sabem, existe uma profissão nova, bem rentável e que é um movimento de ascensão social muito forte, chamada gamer. Um gamer profissional ganha até 70 mil reais. E a gente tem um programa de inclusão social em favelas e a gente está ensinando as pessoas da favela a jogar videogame. Porque jogar League of Legends todo mundo sabe. Aprender física quântica, ir para o ITA e ganhar um diploma, ter PhD, é um pouquinho mais difícil. Então, isso posto, que era que eu estava entalado aqui desde o começo do debate, o fórum é economia criativa. E aí o que me incomoda é a gente não discutir a economia criativa. Então, nesse gancho, pegando tudo que a gente estava falando de cinema, etc., eu não sei se vocês sabem, mas tem uma empresa que fatura mais ou menos 100 milhões de dólares. Vocês sabem o que elas fazem? Ela transmite jogadas de gamers. Ela fica transmitindo partidas de gamers. Então, existe hoje toda uma indústria no que a gente chama de esportes, que ela não tem barreira geográfica. Você pode estar no Zimbábue, você pode estar em Kuala Lumpur, ou você pode estar aqui em Tiradentes. Se você tiver uma estrutura boa de tecnologia, de conexão, tipo Santa Rita do Sapucaí, você pode montar uma empresa. Como eu falei ontem, você pode imprimir o seu próprio dinheiro, fazer um SEO e, literalmente, monetizar a sua vida nessa indústria nova, né? O meu sobrinho terminou agora a faculdade de Direito, e ele pagou a faculdade de Direito com a renda de 10 mil reais mês, lá em Itabuna, Bahia, jogando videogame. Comprando e vendendo itens dentro dos videogames. Então, assim, tem todo um mundo a ser desenvolvido e que a gente não discutiu. Hoje existem poucas pessoas que têm vídeos com mais de 1 bilhão de views no YouTube. 2 são brasileiras. A gente está vivendo um fenômeno 100% brasileiro chamado Anitta. Quem quiser não gostar lá da fita isolante dela é problema de quem não gosta. Mas é um fenômeno de mídia. Igual a Beyoncé, igual a Madonna, né, igual as minhas bandas de heavy metal que eu gosto. E, cara, a Anitta fez o quê? Como é que ela é uma pessoa de mídia, de produção, de vídeo, de arte, de criatividade, é band leader e agora também especialista em comida vegetariana, né, no último vídeo dela. O que a gente vai fazer com essas possibilidades que a gente tem na mão? Como é que a gente traz aqui um moleque de Tiradentes que está lá no interior gravando vídeo aqui e faz esse cara ter um vídeo de mais de 1 bilhão de views? E vender Tiradentes enquanto isso? Essas são as minhas perguntas para vocês. Quem quiser pegar o abacaxi. Excelente, excelente. Eu que falei do game, então já vou fazer aqui a resposta. Tá?
Primeiro que essa coisa do gamer, eu estudo há algum tempo, em termos de seriados também. Até o seriado que eu criei, o Z4, que eu fiz para o SBT, eu trouxe o Resident Evil, que é um dos grandes gamers aí. E foi uma das coisas que fez o sucesso do seriado. Então, eu já trabalho com essa ideia de inserir dentro da dramaturgia de televisão, youtubers, gamers, vários projetos que eu faço são baseados nisso. Quando eu fui secretário do audiovisual, acho que há 10 anos atrás, eu fui o cara que lançou os Jogos BR, que foi o primeiro edital de games do governo. Lá, na primeira vez que o governo começou a discutir como apoiar games, e nós no MINC sempre fizemos essa defesa de apoiar games, então tem uma longa história nisso. E estudo bastante. Quando eu fiz o meu doutorado sobre game, sobre televisão, é muito baseado no Manovich, então eu sempre trabalho com a função do game dentro da televisão também. Mas eu falava o seguinte, o livro que eu mais gosto sobre isso, dos que eu li, chama Brincando de Matar Monstros. É um livro que a Conrad publicou na época, mostrando, criticando todas as críticas que faziam ao games, por exemplo, incentiva a violência, não sei o quê, tudo isso aí desconstruindo, mas falando uma coisa que é muito assustadora, que é o ato repetitivo. E o ato repetitivo, ele falava que o principal problema do game, que pode ter um problema, nem todos os games são assim, ele não gosta dos games que ficam repetindo muita coisa, porque isso tiraria a criatividade da criança, que a grande função da economia criativa é a gente aumentar a criatividade da pessoa. Para aumentar a criatividade para poder imaginar mundos, para poder se livrar das coisas e poder viver feliz e sei lá o quê. Não é só para ganhar dinheiro, como a gente sabe, né? A gente, quando a Folha também, tem hora que me incomoda um pouco só de empreendedorismo, parece que é tudo para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro. Não, a gente quer ser feliz mesmo, basicamente. Se ganhar dinheiro vai ser o caminho para ser feliz, eu topo, mas se for outro caminho, eu também topo. Então, desculpe você, comentou, não ouvi. Então, a crítica que eu estava fazendo era muito num tipo de game. Então, aí ficou esse debate como se fosse uma questão ali, que a arte versus a tecnologia, e longe de mim isso. O que eu estava dizendo era só que os aplicativos têm uma ética que está no algoritmo, que está na matemática dele. A matemática dele é uma linguagem que determina uma ética, que determina um tipo de ser humano. Aquilo faz com que o ser humano que usa a narrativa, aquele game ou aquela coisa, tenha uma ética e se comporte de um jeito na sociedade. É isso que faz. E a gente sabe que a grande problema do mundo, a extrema-direita está ganhando hoje, porque os aplicativos americanos são hegemônicos, eles têm algoritmos baseados em comunidades, em faces, que faz com que as pessoas se tornem cada vez mais iguais entre si, dentro da comunidade, e mais diferente dos outros. Então a pessoa é todo mundo meio misturado, ele faz você ficar cada vez mais igual a quem está na tua bolha. Eles vão criando bolha. Essa é a lógica do algoritmo do Facebook. E ao criar essa bolha, faz com que você tenha ódio da outra bolha. E aí que o Ralph faz um projeto interpontes, intercidades, como que chama? Criar pontes, que é justamente para criar pontes. Exatamente. Então, agora, qual que é a nossa utopia para mim? É a gente conseguir viver em lugares que as pessoas sejam realmente diferentes. Eu não gosto de ficar com gente igual a mim, é chato. Então a gente quer ter gente esquisita no meio da gente. Agora, esquisito, como diz a Vânia muito bem, que eu amei, inclui, né, o crente. Né? A diversidade, ela inclui o homofóbico? A diversidade inclui... A gente quer excluir todos os caras que a gente não gosta. A gente fala, ele é homofóbico, sai daqui, ele é racista, a gente quer excluir todos eles. Por isso que nós, no Utopia Brasil, criamos o movimento Adote um Fascista. O movimento Adote um Fascista é um movimento de você dar amor a quem te incomoda, e nesse ato de você dar amor, você descobre que você também é meio fascista. Você fala, eu também sou um pouco, tal, nossa, eu também tenho lá. Se você está incomodado muito com aquilo, é porque você também tem alguma coisa ali. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que é o Brasil, que a essência do Brasil é essa. A essência do Brasil é essa capacidade da gente brincar até com o fascista, até com quem nos incomoda, que é o carnaval, a carnavalização do negócio. E se a gente criar algoritmos, acho que esse é o desafio dos nossos grupos, é criar narrativas, histórias e algoritmos e softwares que estejam nessa ética. Que é uma ética diferente da ética americana. A gente não gosta de bolha, a gente nunca gostou. A gente quer pegar gente diferente da gente. A gente não quer pegar a mesma pessoa. Eu quero namorar com gente esquisita, porque eu quero conhecer gente diferente, porque eu quero chegar mais perto de Deus, eu não quero ficar igualzinho uma bolha lá, só gente igual. Chato pra caramba aquilo, a gente acha chato, a gente não gosta.
Nosso povo não gosta disso. Então, é essa ética que a gente tem que irradiar, e aí sim, na matemática, na narrativa, é a mesma coisa. É criar esses aplicativos para que isso aconteça. Acho que, para não perder a fala do Newton, a arte é educadora, né? Qual o impacto do audiovisual no processo civilizador é gigantesco. E dentro da tua fala, a gente pega modelos de negócio muito americanizados, muito europeus. A gente vai pegando modelos de arquétipo, de roteiro muito americanizados. Como fazer toda essa criação, toda essa produção de arte, de aplicativo, de tudo isso, sem perder a essência brasileira, sem deixar de ser brasileiro, sem alterar a nossa cultura social, sem perder a nossa essência? Bem, eu vou tentar só começar a responder a sua pergunta aí. A questão que eu entendo, assim, começando pela primeira pergunta, o futuro, para a gente ter condições de vencer o futuro no amanhã, a gente tem que ter capacidade de adaptação, né? Tem que conseguir viver. E aí a gente tem uma série de técnicas aqui, narrativas, tecnologias, né? Só que a gente tem importado muito esses modelos de negócios, empreendedorismo, que está se tornando até uma palavra um pouco pejorativa, porque fica associada a novos negócios, só o dinheiro, não é a ganância, né? Mas a gente tem que fomentar a ambição nas pessoas, isso sim é bom, porque está faltando ambição, as pessoas estão apáticas, os nossos alunos aqui, os adolescentes, eles estão apáticos ao mundo, eles não têm vontade de nada, eles ficam só no joguinho. E aí, se pegar os modelos americanos, os modelos joguinhos, eles foram muito bem sucedidos em trazer essas pessoas para a realidade, uma realidade virtual criada, e fica viciando elas naquela realidade ali, uma caixinha de Skinner, só apertando botões, sem criar nada, a não ser o sentido daquele joguinho, que é só manter as pessoas ali presas, prendendo o quê? A atenção. E essa atenção, como que eles monetizam muitas vezes? Por anúncios, e aí vão gerar negócios. Então, a gente tem a característica brasileira, né, a sua pergunta, e a gente tem que adaptar nessas técnicas que já foram muito bem exploradas internacionalmente e trazer para a nossa realidade. E como fazer isso realmente é um desafio. Eu vou deixar para os colegas aqui completar a resposta. A gente vai encerrar. Eu só queria que o Rodolfo pudesse dar a última palavra e a gente encerra. Sobre essa questão, você pensa o seguinte, 60 anos atrás hoje, mudou? Mudou? Ou de 60 anos atrás mudou? Então, por que mudou a essência brasileira? Mudou? Então, quer dizer que vai mudar para frente. E isso... Bom... Bom... Eu tenho certeza que... Vamos lá. Tá bom. Não, que na verdade, a gente até falou ontem que as revoluções, o Janete falou isso, né? No conceito do Galileu, é um ciclo completo que volta ao mesmo ponto, né? Então, é claro que esses processos civilizatórios têm identidades, o Brasil foi construindo uma identidade, essa identidade dá um círculo que a gente pode ir mudando e se fundindo com outras. A gente fala, piorou. Piorou porque a gente se misturou um pouco com o pensamento americano, mas, de repente, a gente estava precisando um pouco dessa racionalidade americana para dar uma organizada nessa bagunça. Estava precisando um pouco do evangélico também, a gente fica falando tanto mal. De repente, o Domênico falou no primeiro fórum, falou, vocês vão antropofagizar os evangélicos. Está no meu filme, no Utopia Brasil. Não tenham medo deles, vocês conseguem, e a gente está fazendo. Os evangélicos brasileiros não são iguais aos evangélicos que a gente conhece fora. A gente não presta atenção. Então, a gente tem que prestar mais atenção, que às vezes a gente está achando que está ruim só porque a gente está meio apegado, mas está acontecendo alguma coisa. Eu acredito mesmo, por uma inspiração, assim, mas cada vez mais eu acredito, que se a gente imaginar, acho muito curioso a gente imaginar que um povo pequeno, que era o povo judeu, que era meia dúzia de nômade, numa região do mundo que ninguém conhecia, que não era a China, a Índia, que eram impérios muito maiores naquela época do que o judeu, e aquele povinho criou umas histórias, que a gente chama de Bíblia, umas narrativas, que até hoje criaram a civilização ocidental. A civilização ocidental foi criada por aquelas narrativas. A gente está em crise com essas narrativas porque a gente não gosta mais, a gente está mudando de era, a gente está cansado daquelas histórias. Mas não é que elas foram ruins. A gente evoluiu, chegou até aqui, porque os caras criaram aquela narrativa que deu uma ética, que deu uma civilização. Os valores dos direitos humanos estão lá. Não matarás, perdoarás.
Então tem tudo lá no Jesus e o negócio. Então os caras criaram alguns princípios éticos naquelas historinhas deles. Inclusive o princípio de empreendedorismo, que é muita história de superação, de o cara, né, tá tudo na Bíblia. Então toda essa ética foi criada ali. Agora está sendo criada uma nova ética, eu acho que vai vir do povo brasileiro com as suas histórias, suas narrativas. Então nosso papel é maior do que a gente. Por isso que eu adorei quando a Vânia não foi corporativa. Porque a gente é comum ser corporativo, eu também sou às vezes. A gente é da área, quer defender o nosso negócio. E fez autocrítica. Porque a gente agora está uma hora que ou a gente é generoso mesmo, isso em todas as áreas do Brasil, e realmente irradia a nossa função cósmica, histórica, ou a gente vai ficar se brigando porque tem chato. Tem gente ruim aqui e tal. Agora é hora da gente ser generoso, tem muito potencial, muito mercado, e dá para a gente irradiar. Eu queria só contar uma experiência recente, porque eu fui da comissão, eu voto no Oscar. E o ano passado eu votei para melhor filme estrangeiro e, curiosamente, os filmes que chegavam para aquela categoria de filme estrangeiro eram filmes muito nacionais, filmes muito com o DNA daquele lugar de onde aqueles filmes vinham. Eu pude aferir isso porque eu vi os filmes. E aí, quando foi esse ano, eu me candidatei dentro da Academia Brasileira de Cinema a ser uma das pessoas que fosse compor o comitê que ia escolher o filme brasileiro que ia representar o Brasil no Oscar de 2020. E votei no Bacurau por essa razão. Exatamente. Estava o Bacurau e o Vida Invisível, do Karim, que é um excelente filme, que vai estrear agora, muito bom, mas que é um melodrama que poderia ter sido produzido em qualquer parte do mundo, talvez não com um diretor talentoso como o Karim, não teria uma Fernanda Montenegro, que é um monstro, mas é um cinema e uma história que poderia ser em qualquer lugar. Enquanto o Bacurau tinha, na minha opinião, tem um DNA brasileiro que era o que eu tinha visto no ano anterior, nos filmes que chegaram na shortlist de 9 filmes, antes de chegar nos tais 5 que são os indicados. Eu tentei fazer com meus colegas esse argumento e levar eles essa minha experiência. A gente perdeu, o Vida Invisível ganhou de 5-4 para o Bacurau, e eu fui voto vencido, e como uma boa democrata aceitei, raivosamente, porque eu tenho certeza que o Bacurau teria mais chance, por causa disso que você está falando. Porque eu acho que quanto mais... tudo é bom, tem o globalizado, tem o que fala com todo mundo, mas eu acho que tem, sim, a tal da aldeia, e tem, sim, que achar esse lugar para nós. Gente, olha, para mim, particularmente como moderador, eu acredito que essa discussão foi extremamente propositiva, são ideias e posições completamente diferentes em alguns aspectos, são pessoas diferentes, com vidas diferentes, propósitos diferentes. Finalizando com a sua pergunta, que eu vou me dar o direito de responder também, eu acredito que nós avançamos, ainda que na dificuldade, ainda que num contexto que possa ser questionável, os nossos grupos e as relações que dizem A sobre B, B sobre A, fazem com que a gente pense, com que a gente busque mais, algo a mais. Então, acredito que essa discussão, que vai estar disponível a todas as pessoas que não estão, não puderam, não quiseram estar aqui, essas discussões todas, elas vão poder criar um novo marco, um novo pensar. E o que eu entendo, participando de palestras em universidades, é um dos lugares que eu mais gosto de estar, principalmente as federais, o Darlington sabe disso, é que a gente precisa construir esse raciocínio do pensar. Pensar diferente, pensar moderno, pensar dentro de uma linguagem que já está aí. É do amanhã, mas é de hoje. E vai só aumentar, amplificar. Não vai piorar, acredito que não. Acredito que a gente tenha que aprender a conviver com ela. E a convivência é algo que demanda A, B, B, A. É um processo complexo, é um processo maior. E a gente vai ter que entender que isso vai acontecer, querendo ou não. A forma de acontecer depende de nós, depende do nosso esforço, do nosso trabalho e principalmente de uma forma diferente de ensinar, de uma forma diferente de aprender. Eu acho que uma das coisas que a gente percebe aqui nessa discussão é que as pessoas precisam ser
impactadas de forma diferente. E aí sim, a gente vai ter um novo momento, uma nova fase, e eu acredito muito nisso, acredito que a gente está buscando nesse evento, no fórum, discutir temas que são propositivos, e a gente continua agora com qual é o sonho brasileiro. Existe uma utopia mobilizadora que possa unir todos os brasileiros? Vamos discutir. Fica? É isso. Siddhartha Ribeiro e outros especialistas estarão com você. Eduardo Rombauer, João Pinheiro, Cadu da Favelinha, Roberto Gambini. É isso. Muito obrigado a todos.